E está começando mais um Vila Talks, o podcast de empreendedorismo, onde conversamos com muitos empreendedores para compartilhar suas histórias inspiradoras para quem está começando no universo do empreendedorismo. E hoje vamos conversar com o Gustavo Regis, CEO da Alvorada Pet. E aí, Gustavo? E aí, Vila, beleza? Tudo beleza? Obrigado pelo convite. Mara, eu que agradeço, né? A gente se esbarrou aí, praticamente foi um golpe do destino que nos colocou juntos aí. Então eu que te agradeço pela oportunidade de estar aqui com vocês. É minha estreia em podcasts. Sempre é bom ter esse desafio aí para tirar da zona de conforto. É um desafio, a gente fica um pouco nervoso, claro, porque eu quero ser útil aí a você, a sua audiência, né? Ao pessoal que está ouvindo, ao pessoal que está assistindo. E agradeço a você, o Lucas aí que está nos ajudando. Né? Pena que a Vanessa não está presente hoje para nos ajudar aí a tocar o barco, mas conte comigo. Espero poder ser útil aí a você e a todos que nos acompanham. Legal, Gustavo, bacana. O Gustavo é proprietário e CEO da Alvorada Pet, que é uma indústria aí com uma história de mais de 60 anos, Exato, né? Atuando nesse segmento de produzir e também distribuir, né, acessórios pets para o Brasil todo. Exato. E também para o mundo, né, alguns países aí, né, Gustavo? Exatamente, a gente, primeiramente já vou me adiantando aqui, me apresentar. Então, meu nome é Gustavo Regis, eu tenho 46 anos, sou casado com uma esposa maravilhosa, a Érica, conhecida também aqui na cidade, é a rainha do beach tênis aqui de Tatuí. Tenho 2 filhos espetaculares, o Bruno e o Pietro. O Bruno mais velho com 8 anos, o Pietro com 6. Então é duplo trabalho, né? É no trabalho, eu trabalho no trabalho e trabalho quando eu chego em casa. Faz parte. E estou aí como um dos diretores da Alvorada, né? Eu divido esse desafio. É uma empresa familiar, eu divido esse desafio com meu pai e com o meu irmão. O meu pai... A Alvorada é uma empresa nacional já há 60 anos no mercado pet, né? E nas mãos da minha família, por intermédio de meu pai adquiriu a marca há 35 anos atrás. Então, desde então a gente vem tocando com bastante sacrifício, né? Como é a vida da maioria dos empresários no Brasil. Eu e meu irmão, praticamente, que temos uma idade muito parecida, entramos na empresa há cerca de mais de 20 anos, 30 anos aproximadamente. Eu estou com 46, eu entrei na empresa com mais ou menos 16 anos. Vocês foram criados então nesse universo. Exatamente. Indústria, empresa, negócios. Exatamente. E meu pai, eu devo muito ao meu pai, né? Meu pai hoje ele é mais um conselheiro nosso, né? Ele não está mais tão dentro das operações como ele já esteve no passado. Continua operando fortemente com a gente, mas não tão dentro da rotina da empresa, né? Mas eu devo muito ao meu pai, eu e meu irmão, posso falar pelo meu irmão também, o Thiago, porque o meu pai era daqueles que ele sempre entendeu que a gente deveria começar por baixo para que a gente compreendesse a vida empresarial desde o seu princípio, né? Então a gente tinha lá 15, 16 anos, a gente estava lá embaixo na produção, montando pecinha, embalando caixa e convivendo com as pessoas daquele setor, né? E aquilo vai te trazendo uma bagagem que você é muito útil para o seu dia a dia, né? Então, hoje, eu e meu irmão estamos mais no comando operacional da empresa, né? A gente não tem tanta dificuldade de se colocar no lugar das pessoas, porque a gente já esteve lá, né? Então... Isso é uma escola, né, Gustavo? É uma grande escola, grande escola, né? Com muitos empreendedores quando eu converso e muitos filhos também passam por essa trajetória, né? Começa no chão de fábrica. É importantíssimo, né? É uma lição, né? Até mesmo para conhecer todo o processo e depois também ele galgar outros cargos. Eu penso que se você vai estar numa posição de comando, né? É difícil você comandar alguém sem você saber qual é a realidade do que aquela pessoa já passou ou ela vivencia, né? Então, quando a gente teve essa oportunidade, tanto eu quanto o meu irmão, então começamos por baixo e viemos escalando a nossa posição, né? Então, em 30 anos aí que nós estamos dentro da empresa, hoje a gente está numa posição de comando. Como eu disse, estamos, né? Não é que nós
somos, nem nada. Humildemente falando, estamos ali tentando o nosso melhor todo dia, né? Legal. E também dá para identificar também essa questão da meritocracia, né, de vocês também irem conquistando, né, Sem dúvida. os cargos, né, porque não é porque é filho do dono, Não. né, que muitas vezes vai estar assumindo uma posição, né? Sim, sem dúvida. Então- Você tocou num ponto importante, né? Principalmente empresa familiar, ela não dura muito tempo se você não tiver um componente de competência, né? Claro que eu acredito a nossa há tantos anos de empresa, né, essa durabilidade da nossa empresa, há uma série de fatores, né? Eu acho que a sorte, a competência e a resiliência, né? Então, há 30 anos que a gente acorda cedo todo dia e vai trabalhar todo dia, né? Eu até costumo dizer que a gente erra mais do que acerta, mas a gente está insistindo tanto, né? Todo dia lá durante 30 anos que mais cedo ou mais tarde você vai chegar em algum lugar. É verdade. Né? E se você for ver, esse é o exemplo, né, que muitos gênios, pessoas que criaram as coisas no mundo, né, tiveram essa batalha também de muitos erros para depois acertar, né? A gente dá um exemplo do Thomas Edison, né? Sim. Que falam para ele: nossa, você falhou 1000 tentativas até descobrir, né, a lâmpada. Exato. Daí ele falou: não, na verdade eu descobri 1000 formas que não dão certo. Isso. Então é a forma que você Perfeito. pensa, né, sobre Exatamente. esses aprendizados que faz você liderar e não desistir, né? Exatamente, né? Então, né, continuando, meu pai adquiriu a marca Alvorada, né, há 35 anos atrás, aproximadamente. E na ocasião, na época ele comprou a marca Alvorada e o ferramental, algumas ferramentas, né? Na época, 35 anos atrás, não existia pet shop no Brasil. Tanto que você comentou que foi um dos pioneiros aí pra... Fomos um dos... A marca Alvorada foi pioneira, né? Há 60 anos atrás era um ferramenteiro da Ford ou da Volkswagen. Era da indústria automotiva o ferramenteiro. Saiu da empresa e montou e resolveu fazer alguns moldes voltados para o mercado de pássaros, principalmente. Que naquela época... Né, o pessoal que tem um pouco mais de idade pode afirmar isso com certeza. A criação de pássaros no Brasil era muito grande, então tinha os passarinheiros, o pessoal tinha bastante gaiola em casa, né, na garagem, etc. e tal. Obviamente que essa cultura hoje tem se modificado, né? Uhum. Então o mercado nosso de pássaros no passado era muito grande. Grande parte do nosso ferramental era voltado para o mercado de pássaros. Só que a Alvorada naquela época, quando meu pai comprou, a Alvorada era uma empresa que estava quebrada, né? Então nós compramos, o meu pai comprou o ferramental e a marca. Nós não tínhamos sequer uma máquina injetora, nem galpão a gente tinha, né? Então a gente se virou lá com uma casa alugada. Eu me lembro, eu e meu irmão, a gente ia... Como nós não tínhamos máquinas, nós tínhamos que terceirizar essa produção. Então nós alocávamos os moldes numa indústria que tinha as máquinas injetoras, né, para o cara fazer essa produção e a gente revender aquilo que era produzido. Uhum. Eu me lembro que a primeira empresa que nós encontramos para fazer essa prestação de serviço era uma indústria de injeção de plástico, ficava literalmente dentro de uma favela em Itaquera, na zona leste de São Paulo. E o meu irmão, na época a gente não tinha nem carta. Né, meu pai deixava a gente lá na empresa e a gente ficava o dia inteiro cronometrando os ciclos de injeção, né? Porque para você fazer um produto como esse, entra o material granulado, grosseiramente falando, entra o material granulado no maquinário, uma resistência elétrica aquece esse material que é injetado dentro de um molde. Quando esse molde resfria, essa peça cai pronta. Esse tempo de produção, que é a injeção do plástico até a peça cair pronta, isso é cobrado, isso custa, tem energia elétrica, salário embutido ali dentro desse tempo. Então nós cronometrávamos de cada peça que era injetada para a gente poder fazer o custo da peça e então pagar aquele prestador de serviço e também colocar isso no nosso custo. Uau, e tinha então empresas que terceirizavam sim. trabalho, né? Até hoje existem muitas empresas que fazem isso. A gente tinha que recorrer a esse artifício, porque nós não tínhamos nenhuma máquina.
Porque para investir em todos os maquinários, né? Como eu estava lá na empresa Você hoje. esteve lá com a gente, Incrível, só um maquinário gigantesco. E então, assim, a gente foi trabalhando ao longo desses anos todos e chegamos aqui até os dias de hoje, né? Hoje, graças a Deus, a gente tem um parque de máquinas razoável, um galpão bem organizado, a meu ver, né? Sempre pode melhorar. Isso aí eu agradeço sempre ao meu irmão que é você conheceu o Thiago lá, meu irmão é um engenheiro de materiais que praticamente foi ele que projetou toda a indústria, ele que conhece bem os processos, a organização, tudo ele que faz, né? Os moldes ele que projeta. Eu fico ali mais na parte comercial e tirando férias também, aproveito bastante. A parte burocrática daí você cuida também de algum eu fico mais com essa parte burocrática, eu diria, né? E o meu irmão mais com a parte técnica e prática, né? Que ele tem um conhecimento maior que o meu. E a questão de novos produtos, né? Confecção de novos modelos, como que surgem as ideias, né? Eu estava lá hoje e vi que vocês estão desenvolvendo lá um dispenser totalmente inovador, Isso, né? Exatamente. E daí tem uma seção dentro da empresa, né? Um setor que sempre pensa em estar inovando, criar novos produtos para o mercado. Então, a gente não vende direto para as lojas, né? A gente é especializado em vender a nossa produção para os distribuidores do mercado pet, que por sua vez vão revender os produtos para as lojas. Então a gente visita muitos desses clientes que captam as requisições do mercado. Olha, tal produto é mais vendido, tal produto está em alta, tal produto está em baixa. Tudo através de pesquisa, né? Tudo feedback do consumidor final. E eles passam para nós. Eu costumo sentar, meu irmão, meu pai, a gente decide baseado no custo-benefício, né? Então, às vezes, eventualmente, o mercado pede um produto muito bom, tal, mas vai custar muito caro para produzir. Daí vocês fazem o market fit, dá uma analisada se realmente é viável colocar no mercado. Exatamente, achar a bola da vez, isso aqui é o difícil, né? Perfeito. Nós, em casa, né, a gente tem uma característica lá, pessoal, familiar e na empresa de sermos bastante conservadores, né? A gente é muito pragmático também. Então a gente cresce muito lentamente. A gente tem por característica ser meio conservador, muito seguro. Então a gente, embora o mercado pet brasileiro tenha explodido, a gente, na minha opinião, acho que a gente cresceu bastante, mas talvez menos do que muitos que já trabalharam com a gente, né? Pra você ter ideia, hoje eu acho que o líder, a indústria líder do mercado pet, hoje o CEO dessa empresa, né, o dono dessa empresa, era nosso representante. Uau, né? Ele viu a oportunidade, falou, deixa eu abrir um negócio também, já aprendeu como trabalha. Um cara inteligente, arrojado, tal, correu grandes riscos e hoje tem uma grande empresa, né? Bacana. Entendeu? E hoje vocês estão presentes em diversas lojas, essas grandes representantes, aí, por exemplo, Cobase, Pets. Vocês estão lá com todos os seus produtos, Estamos né? lá, exatamente, né? Eu me lembro, eu tenho um orgulho muito grande de fazer parte desses clientes, né? Principalmente a Cobase, porque eu me lembro, cara, como se fosse ontem. Eu colocava bebedor de beija-flor no porta-mala do meu carro, ia entregar na loja da Cobase lá no Parque Vila Lobos, pertinho do Parque Vila Lobos. E quem recebia o produto é o Ricardo, que hoje é o Ricardo, Paulo, João, né, o seu Nácio, que são os donos da empresa. Eles assinavam a nota fiscal, conferiam a mercadoria lá. Quando eles tinham, na época, acho que tinham 2 lojas, né, a principal deles, a matriz lá perto do CEAGESP. E eu tenho um orgulho enorme de ver o que essa empresa se tornou e principalmente de estar lá, presente. Hoje em dia é difícil ter contato com eles, né? Que a empresa cresceu muito, mas é uma sensação única, sabe? De você fazer parte de algo grandioso como aquilo, né? E você comentou também que acompanhou esse crescimento do mercado pet, né? Sim. Que foi exponencial demais, né? É um mercado aí que cresce muito a todo ano, né? E todo segmento, né? A gente tem, por exemplo, o ramo da alimentícia, acessórios, né? É impressionante. Até os prestadores de serviço, dog walker também, eles estão sendo beneficiados. Total. É impressionante, né? É impressionante. Inclusive,
a gente tem todos os indícios de que o mercado vai continuar crescendo, né? A gente costuma acompanhar muito o que acontece nos Estados Unidos, a gente ainda está muito longe dos Estados Unidos em termos de até de números absolutos de cães e gatos, né? Faturamento, obviamente, não preciso nem comentar. Eu estava vendo um faturamento ali do Brasil que era uma média de 65 bilhões. Bilhões de reais, é. Nossa, é bem expressivo. É muito expressivo. Só que, vamos dizer, 75% desse recurso é em pet food, né? É ração. Todo o resto é dividido entre pet care, né? Medicamentos, etc. e tal. A menor fatia está realmente nos acessórios, né? Óbvio que os acessórios você consegue trabalhar com uma margem melhor, no entanto, o giro desse produto não é tão grande. Então, o pet food, no caso as rações, é que realmente representam 75% do faturamento do setor. Uau. Não à toa que você vê essas grandes empresas aí, né, a Admax com a Magnus, enfim, você vê aí né? Cada hora tem um produto novo no mercado, né? Linha marcas. Premium, linha vegana. Tem de tudo. Impressionante, né? Mesmo. E a visão da empresa, né, de vocês, é uma expansão em qual sentido? O que vocês esperam, né, no mercado futuro? Vamos dar uma média de uns 5 anos. É crescer a estrutura fabril, crescer a marca, ter mais produtos no mercado, mais participações? A gente tem conversado em família sobre isso, né? A gente, obviamente, às vezes você é obrigado a crescer, né? Às vezes você nem gostaria de crescer, porque quanto mais você cresce, maior é a sua dor de cabeça também, né? Maior, não tem como você fugir disso. Só que você é obrigado muitas vezes a crescer, porque de outra forma a concorrência te atropela. Se você ficar parado como indústria, ficar parado no tempo, você vai ser atropelado, sem dúvida. Então, a gente tem feito essa análise de onde a gente quer chegar. A gente vem de um investimento bastante considerável, né, que foi a mudança da nossa fábrica de São Paulo para Tatuí. Foi uma média de 6 anos que vocês estão em Tatuí? Nós vamos fazer já em março 7 anos. 7 anos, beleza. Em março de 2023, agora nós faremos 7 anos. Eu mudei em março de 2016. E nessa mudança que vocês fizeram... Itaquera, é isso? Eu estava exatamente na Vila Guilhermina, na zona leste de São Paulo. E nessa mudança vocês já vieram revolucionando com novos equipamentos? Essa mudança ela foi, para você ver, né? Era ano de 2010, 2011, 2012. O nosso galpão lá que nós tínhamos em São Paulo já estava no limite, não tinha mais para onde ir. A gente tinha outros 3 galpões alugados na região, então era um trança-pé, caminhão para lá, para cá, volta. Tinha funcionário dormindo no galpão, eu não sabia, né? Assim, você não tinha nenhum controle, então a perda de eficiência era enorme, era terrível. E a gente começou a procurar algum lugar que fosse mais adequado para nós. Nessa época, mais ou menos 2011, 2012, o mercado imobiliário estava bombando, então todo lugar que a gente ia ver estava um absurdo, ou custava muito caro, ou se tinha preço, não tinha o documento, sabe? Não tem escritura, ou não é área industrial, enfim. Eu já tinha na época, não era casado ainda, mas eu já estava junto com a minha esposa, que seria a minha esposa, com a Érica, e ela é daqui, ela é de Tatuí. Embora ela morasse em São Paulo já há bastante tempo, o pai dela, meu sogro, o Branco, sempre esteve aqui em Tatuí, ele soube da minha busca por locais, e me mostrou o terreno que nós estamos hoje, né? Que é ali perto do Aeroclube, ali, né? Num condomínio industrial do Fred. E antes disso eu procurei num monte de cidade em volta, não consegui encontrar. E vimos esse terreno, achei super legal, meu pai, meu irmão, perto ali da Vila Angélica, tinha boa localização para mão de obra. E aí tomamos uma decisão de vida, porque... Mudar todo mundo, né? Eu toda estava a estrutura. com 40 anos morando em São Paulo, né? Você tem que mudar de cidade. Eu não conhecia Tatuí. Eu tinha vindo para Tatuí, sei lá, 10 vezes num fim de semana para visitar meu sogro. Nem saía de casa, visitava meu sogro e voltava. Tava até acostumado já com a loucura lá de São Paulo, lá, né? Sim. Então, à primeira vista, assim, é meio assustador. Embora eu seja bem sossegado, sempre quis morar no interior,
Nem a minha esposa, que é daqui, queria voltar. Bom, resumo. Acabamos comprando o terreno aqui, construímos a fábrica aqui e mudamos em 2016. Nessa altura do campeonato, nós compramos o terreno em 2013, com toda a construção que foi feita, nós acabamos por mudar em março de 2016. Um terror, né? Mudar maquinário de toneladas. Nossa, que desafio, cara. É trocar o pneu com o carro andando. Literalmente. Imagino, colaboradores novos, tudo isso. Eu vim né? para cá sem um funcionário. Ô, louco. Não tinha nenhum. Sem nada. Veio com a estrutura e falou, daí aqui a gente consegue. No último ano, nós contratamos uma pessoa, o Adair, inclusive. O Adair, que é aqui de Tatuí. Hoje ele tem até uma lojinha ali na Rua 11. Chama Eletro 11, se não me engano. Gente fina pra caramba. E ele me ajudou a fazer essa transição entre, né? Porque ele era daqui, mas estava trabalhando em São Paulo. Aí ele veio para cá para receber as coisas. Contei com a ajuda de outras pessoas, o Reginaldo Rosa, que foi talvez meu segundo funcionário aqui, que me ajudou a montar uma equipe, uma vez que ele tinha saído da Rontan. São pequenas grandes histórias dentro de um contexto gigante, né? Mas eu acho que o desafio maior para nós foi realmente a decisão em família, né? De você mudar totalmente sua rotina. Minha mulher, graças a Deus, assumiu esse desafio comigo, me ajudou pra caramba, fez toda a parte pessoal, né? Nessa altura do campeonato, meu filho já estava com quase 2 anos quando eu mudei pra cá, o Bruninho, mais velho. Então foi um componente a mais de dificuldade, porque com um nenê pequeno, etc e tal. Agora, Deus me abençoou, porque eu hoje me sinto muito mais tatuiano do que paulistano. Amo o Tatuí. Não saio daqui pra nada. Só quando eu penso em ir para São Paulo, eu já passo mal. Fui super bem recebido. Fiz grandes amigos, né? Tem um pessoal que eu conheci, que a gente joga bola lá, a turma do Reumatismo. Pessoal bem hospitaleiro aqui em Tatuí, né? Espetacular. Muito bom mesmo. Espetacular. Eu vou jogar com o pessoal lá, o pessoal da Toca do Coelho lá no beach tênis com a turma turma do condomínio. Todo lugar que eu vou, no clube 11 de agosto eu vou. E viu, maravilhoso. As melhorias, então, além da empresa evoluir também, você tem uma qualidade de vida com a sua família muito melhor, sem comparação. Sem palavras. Sem palavras. Eu falo para minha esposa todo dia, imagina se a gente estivesse em São Paulo, mesmo na pandemia, que foi terrível. Nossa, que desafio. Eu morava num apartamento lá em São Paulo. Nossa. Com 2 crianças pequenas, eu tava morto. Tudo tem o tempo certo mesmo, né? Pô, cara, é coisa de Deus. E as pessoas buscam bastante interior, assim, porque também tem algum incentivo, assim, Tatuí tem uma lei chamada Pro Tatuí. Certo. Né? Você tem que cumprir algumas exigências determinadas nessa lei municipal, mas em se cumprindo as exigências, você consegue essa lei. Ela te dá alguns incentivos fiscais de ordem municipal. Então, você tem um incentivo no IPTU por 10 anos, você tem incentivo, acho que no ISS, pelo mesmo período, você tem alguns incentivos e nós conseguimos aí ser agraciados com essa lei. Inclusive, eu fiquei até surpreso, sabe? Porque a gente às vezes fica meio preocupado quando você não conhece nada, não conhece ninguém. Eu mudei para cá sem saber nada, sem conhecer ninguém. E tudo funcionou bem para nós, cara. O pessoal da prefeitura sempre foi super bacana. Chega lá, conversa, tá tudo certo, não tem problema nenhum, sempre resolveram. Então, eu não tive dificuldades além daquelas normais do dia a dia, de rotina, que você tem que mudar uma máquina de 700 toneladas, né? Entendeu? Você tem que contratar um monte de funcionário, montar as porta-pallets e ainda faturar e receber. A vida de empreendedor não é fácil, né? Não é fácil. Parece fácil, mas não é. Mas é gratificante, né? É muito bom. As pessoas que falam, eu vou abrir minha empresa porque eu vou ser dono do meu próprio tempo, vou trabalhar pouco. Isso mesmo, Gustavo? Isso, Eu pulo na piscina que tá quentinha, sabe? Depois que você vê a profundidade. Pois é, rapaz. Fica a dica, né? Eu acho que para quem está procurando empreender aí, é bom demais, né? Realmente é recompensador quando você atinge seus objetivos, mas não pensa que vai ser mais fácil do que
do que a sua vida atual, não, porque essa facilidade é uma palavra que não existe na vida do empresário. Tava até conversando com você sobre o assunto. O empresário, quando ele chegar ao nível que ele pode ir para a praia, você vê o empresário lá na praia 10, 15 dias na praia, não pensa que ele está lá tranquilo, porque não tem um segundo que ele está sentado lá na areia que ele não esteja pensando na empresa dele. Se está com problema, se o cara está lá ajudando, se não está, etc. E tal. A empresa nunca mais sai do cara. Eu até estava comentando, né, com você que CPF, CNPJ é tudo a mesma coisa. A mesma coisa. Você sempre vai ter que estar responsável ali, né, por muitas aprovações, muitas, né, orientações. Então, bem-vindo ao mundo do empreendedorismo, né? Faz Mas parte. É isso que nos motiva também, né, a seguir em frente, né, e fazer o que você gosta também. O tempo vai te deixando mais cascudo, né? Você vai aprendendo e entendendo que determinadas situações que a gente vive no dia a dia simplesmente fazem parte. E é igual a natureza também, tudo tem seu ciclo, né? Vocês plantaram para depois lá na frente começar a colher, né? A colheita é igual árvore frutífera, aí você enxerta o negócio, você vai colher lá na frente, né? Sem dúvida nenhuma. A gente sempre teve isso bem claro, né? Essa cultura que você colocou aí de plantar para colher, a gente não costuma colocar o carro na frente dos bois. Eu estava assistindo o podcast do Murilo, né, do Açaí Town. Isso. E vocês falaram num determinado momento ali de que no caso deles lá, que é a tal da empresa rica, dono pobre, né? E aí eu vi muito dessa conversa, eu me identifiquei bastante, porque a gente tem esse perfil lá na empresa também, né? Então, graças a Deus, nossa empresa está muito bem, mas eu, meu pai, meu irmão e a minha família como um todo, a gente leva uma vida simples, nem tem outra condição, né? Entendeu? A gente não tem essa condição, porque todo o recurso que entra na indústria... Vocês reinvestem nada de volta, né? Tem que ser assim. Tem que ser, né? Tem que ser. Se não for assim, você não vai chegar. Senão só sai o dinheiro e ele não se multiplica, então... Esse é um dos segredos também, né? Mas esse ditado aí funciona mesmo, né? Você tem que deixar, né, a sua vida pessoal um pouco de lado, né? Para crescer a empresa, porque ela que vai ser responsável, né, por todos os frutos. Exato. Eu tava até no fim de semana, a gente tava até brincando, né? Em casa lá que... Sei lá, minha esposa fez uma brincadeira lá, não sei com quem, falou, pô, você... Falou para um outro amigo empresário, pô, você é empresário, você tem que... né? Pô, você tem que ter uma vida melhor, você tal, não sei o quê. Falei, porra, é só ter o rótulo de empresário que sua vida fica boa, né? As contas que você tem para pagar, nada. O pessoal não tem noção, é só quem tá vivenciando, então, né? Então, rapaz, é complicado. Legal. E viu, Gustavo, a gente conversando lá, tem muitas histórias aí que são interessantes de contar, né? Tem. Como a gente tá falando sobre o mercado pet. Sim. Você comentou, né, sobre a Z-Dog, né? Porque você viu nascendo, né, a empresa, eles foram até... Exatamente. Você sabe que quando o pessoal da Z-Dog estava começando, nós chegamos a conversar com eles, né? Eles estiveram conosco conversando sobre o assunto, o que a gente achava, tal. A gente já tinha bastante tempo no mercado, né? Que eles iam lançar uma linha... De guias, de coleiras e tal, diferenciadas. E eu, achando que sabia alguma coisa, na minha opinião, era que eu falei, olha, eu acho que é algo muito artesanal, tem muita gente fazendo, né? Então não vejo que seja algo que tenha um futuro muito grande, né? Assim, até mesmo que não fazia parte do seu core business. Não era o meu core business, eu estava nesse mercado. E por ter pet shops também, né? Nós temos uma rede de pet shops, além da fábrica, né? Eu já entro nesse assunto. Eu entendia que eu tinha muito fornecedor de guia e coleira e tal, e que aquilo não ia dar certo, ia ser mais um. Rapaz, não foi ano passado ou 2 anos atrás que a Pets comprou a Z-Dog por mais de 700 milhões de reais. Quer dizer, eu não sei de nada, né? A gente não consegue, né? Eu não sei de nada. Ver o futuro aí... E acreditar, né? Os caras fizeram um baita trabalho de branding, né? De construção da marca, etc. E tal. Claro que o produto deles também tinha muita qualidade. É um ótimo produto. E os caras revolucionaram aí o mercado nesse sentido, né?
Eles chegaram inovando, né, com alguns produtos focado bem no consumidor final mesmo e com uma pegada de design, né? Sim. Também fazendo umas collabs, né? Por exemplo, tem da Disney, né? Umas Então, coleiras. os caras são bons, assim. Para mim foi uma lição, porque eu entendi o valor da marca, né? É um dos maiores segredos hoje em dia, né, nos negócios, você investir em brand, né, focar na construção da marca, até mesmo futuramente se você quiser vender, né, toda a companhia, você consegue ter uma precificação. A marca não tem limite, né? É um dos maiores ativos da empresa, né? Sem dúvida. Tanto que esse jogo do equity, né, que é o Flávio Augusto sempre fala, que é um dos jogos assim, a hora que você vence todas as etapas, né, se você conseguir estar nesse jogo do equity, você consegue criar mais valor, né, para suas empresas e lançar na bolsa de valores, né, e IPO e tudo mais. Então o branding realmente é muito importante, pessoal. Quem tem negócios aí foca na construção da marca, né, criar desejo, vender de uma forma atrativa sem empurrar, né, fazer com que as pessoas queiram comprar e fazer parte daquele ecossistema, né, Gustavo? Perfeito. Eu acho que foi isso que eles fizeram. Até a gente visitava as feiras e tal, participava das feiras pet, e eu olhava para o stand da Z-Dog e visitava o stand da Z-Dog e tudo mais. Eles tinham né, o mural deles com as guias, coleiras, peitorais e tal, tinha a linha de produtos deles. E o stand deles era uma loucura, cara. Era assim, meio tudo preto, música alta tocando e tal, e dance. Eu olhava aquilo e falava, porra, mas isso aqui não tem nada a ver com pet, né? Sabe? Parecia uma balada. Loucura, você vai na feira, né? Todo mundo meio que parecido com os stands, daí chega na Z-Dog lá, música, balada, focado para um outro público e experiência também, né? Que hoje em dia eu vejo que as grandes empresas prezam, né? Em stand, em ações de marketing. Exato. Ter essa experiência para o consumidor estar ali presente. Cara, e, enfim, eles construíram marcas, né? Então, assim, eu tive alguns exemplos. O próprio Alexandre Rossi também, que é um adestrador famoso, né? Tá sempre na mídia aí, para quem é do mercado pet deve conhecê-lo. Pô, mesma coisa, ele teve lá na fábrica, bem no comecinho, né? Espero que ele assista esse podcast aqui, ele lembre da história. Ele teve lá na fábrica, ele ainda estava, acho que tinha acabado de finalizar de escrever o livro dele, o primeiro livro dele. E em busca de patrocínio e tudo mais, que ele estava começando e tal. Infelizmente na época eu não pude ajudá-lo, porque a gente estava, como sempre, num momento difícil e tal, e enfim, não pude ajudá-lo, mas fizemos ótimos contatos ali com ele. Mas hoje eu vejo o Alexandre Rossi como é que ele tá, né? Hoje ele virou uma estrela. E é bacana, sabe? De ver essa galera que, pô, há 20 anos atrás, 25 anos atrás. Como a gente tava falando, né? Cara, é louco. Tem pessoas disruptivas, né? Que fazem algo assim, né? Vão para um outro caminho, né? Impressionante. E ele trabalhou bastante a imagem dele, né? Sem dúvida nenhuma, né? E ele é competente, claro, muito bom, tem carisma, etc. Tem todos os méritos. Mas, assim, eu sei de onde ele veio. E esse é um dos fatores hoje em dia também que é trabalhar o personal brand, né? Todo CEO de empresa ou quem está à frente de uma organização também tem que se preocupar um pouco com a imagem, se posicionar, né? Porque acaba, de uma certa forma, humanizando, sendo transparente, né? Sim. Eu, por exemplo, eu consumo produtos de muitas empresas de quem eu sei quem é o fundador, né? Por exemplo, produtos naturais, eu gosto da Pura Vida, Legal. né? Você sabe que tem o Flávio Passos por trás, né? Uma pessoa que traz uma confiança, né? Então a gente está vendo muito esse movimento hoje em dia, né? Eu acho que a própria tecnologia, né? Se você for parar para analisar, a internet hoje é que você acabou de falar, o CNPJ e o CPF acabam se confundindo, né? Então, poxa, a imagem do CEO da empresa às vezes fala mais sobre a empresa do que a propaganda da empresa em si, né? Então, né? Poxa, Magazine Luiza. A Luiza Trajano fala, seja o que ela falou, deixou de falar, influencia a empresa dela, né? Total. O Abílio Diniz fala, ele tem o estilo de vida, triatleta, etc e tal. Fala, né? Você relaciona imediatamente a empresa dele. Esse é o sentimento que eu tenho e acho que vem de encontro ao que você está falando. Quer dizer, hoje em dia, os diretores de empresa estão expostos, né? O cara tá num podcast, o cara tá com Instagram, tá com tal coisa.
Então as pessoas acabam participando da visão de vida do cara, E né? até os consumidores, os clientes, eles cobram posicionamento. E cobram, Né? O que exato. você acha sobre esse determinado tema, Exatamente. esse assunto, né? Tanto que um dos fatores que hoje trazem muitos resultados nas empresas também é trabalhar bem a cultura interna da empresa, Sem né? dúvida. Com os seus valores, Sem dúvida, né? sem dúvida. Pra todo mundo trabalhar como se fosse um time mesmo, né? Correndo pela mesma causa, né? Isso eu acho que é uma dificuldade, claro, como tantas, né? Você conseguir passar a visão do comando da empresa, a visão da diretoria da empresa, que essa visão seja permeada por toda a estrutura, né? Chegando de lá de cima até todos os níveis. Isso eu acho talvez um dos maiores desafios dos diretores da empresa, né? Ah, você sente esse desafio aí? Eu sinto essa dificuldade, eu acho que existe essa dificuldade. No caso lá, você tem uns 80 colaboradores? Eu tenho média, 80 colaboradores aproximadamente. Às realmente, vezes, a cultura para trabalhar com todos os colaboradores, né? Conseguir fazer com que eles respirem deve ser difícil mesmo. Né? Graças a Deus, a gente tem um time muito bom, né? O pessoal lá da fábrica, todos, a turma é muito top. Graças a Deus. Tem um pessoal aqui, Gustavo, até mandando aí perguntas, comentando. Opa, aqui, ó. José Roberto Bispo. Opa, esse é top, hein? Show, Gustavo, esse é meu patrão. Esse é o melhor representante pet do Brasil. Ó, José tá motivado trabalhando aqui, ó, porque tá elogiando aí. Não sei se tá puxando o saco, mas... Abraço, hein, Zé? Você é parceiro, você é o cara. Você é parceirão. Também Larissa Dias. A Laísa. Isso, Laísa Dias. A Laísa é top também. A Laísa é meu braço direito e esquerdo na Cobasi. Sem ela eu tô morto. Ah, é? É. Ah. Ela que faz... Eu durante muito tempo atendi a Cobasi no tete a tete, né? Mas chegou uma hora que não deu mais para mim. A Laísa entrou em campo. Ela é uma pessoa que tem uma habilidade fora do comum para ler as pessoas, entender as coisas. Isso é fundamental hoje em dia nas empresas, né? Ter uma pessoa que entenda, né? Isso é engraçado, né? A gente tá falando da cultura do diretor e tal. E a gente tá falando do Zé Roberto, da Laísa. Ambos trabalham com vendas lá na empresa, né? A Laísa na Cobasi e o Zé atende os distribuidores. Né? São culturas totalmente diferentes, são pessoas absolutamente diferentes, mas que chegam ao mesmo resultado. Ambos são muito competentes no que fazem, sabe? Então, é aquilo. O desafio da diretoria da empresa, a meu ver, é você pegar pessoas completamente diferentes, de culturas totalmente diferentes, e tentar fazer com que elas cheguem no mesmo resultado. Uau. Quando você multiplica isso por 80, por 100, por 2.000, né? Tem empresas com milhares e milhares de funcionários, você imagina a dificuldade que é, porque eu falo laranja para um acha que é uma laranja grande, outra pequena, uma mais escura, outra amarela, outra mais laranja. Então, quer dizer, cada um entende a mensagem que você passa de uma forma, né? De acordo com a cultura dele, como ele foi criado, enfim, as coisas, as experiências que ele viveu. Então, eu acho que esse é um dos maiores desafios que nós temos. E eu fico pensando também, o desafio grande, na época da pandemia, né, onde todo mundo teve que trabalhar híbrido, ou até mesmo lockdown, como trabalhar a cultura, né, da empresa. A pandemia foi terrível, né? Pandemia... É foda. Vocês, como que foi lá, né, para nós foi uma dicotomia muito grande, porque os primeiros 3 meses... Eu acho que meu irmão, meu pai, nós envelhecemos 10 anos em 3 meses. Todo mundo, no começo, não sabia o que ia acontecer, né? Ficou todo mundo tenso, não conseguia tomar decisão, nem nada, né? Nós, sinceramente, achamos que a vaca ia pro brejo. A gente falou, agora já era, né? Pra você ter ideia, nós tínhamos cargas de produtos, né? Porque os produtos saem da fábrica, na transportadora, nos nossos caminhões, para serem entregues, né? Então, os produtos a caminho da Cobasi, por exemplo, a compradora nos ligou e mandou devolver. Ó, devolve aí porque nós não vamos receber. Então começou a voltar produto que estava na rua. Produtos que eu já tinha entregue, recebi ligação dos meus clientes, olha, não vou pagar os boletos, não vou honrar com os compromissos porque eu preciso proteger meu caixa, etc e tal, quer dizer. E não tinha o que eu pudesse fazer. Não vou protestar um cliente que é parceiro meu há tantos anos,
porque ninguém estava preparado É para um isso. momento que todo mundo tinha que estar apoiando ali, Então, né? rapaz, se ajudando. foi, todo mundo deu a mão e vamos afundar junto, pelo menos. Ai, ai. Rapaz, 3 meses depois, os pet shops permaneceram abertos, porque foram considerados como atividade essencial, por causa de alimento para os animais, etc e tal. E 2020 foi recorde de faturamento para nós. Uau. 2020, 2021. No entanto, você vê, faturar é uma coisa, ganhar dinheiro é outra, né? Não, foi um ano que, embora a gente tenha faturado muito, a gente não teve nenhum resultado, porque com a escassez de mão de obra, né, com tudo fechado, os insumos subiram muito de preço. Então, você pegar o plástico que eu pagava, sei lá, R$5 o quilo, eu passei a pagar 15. Então triplicou de preço e o preço aumentava numa velocidade muito maior do que aquela que eu conseguia repassar. Então, no fim das contas, para conseguir produzir também o que o mercado estava absorvendo, eu precisei terceirizar minha produção, precisei fazer um monte de loucura. Eu cheguei a ter mais de 100 funcionários na empresa para tentar dar fluidez e não deixar o meu cliente na mão. Quer dizer, no fim das contas, na última linha, não ganhamos nada. Mas atendeu, né, o mercado, continuou trabalhando. quem sou eu para reclamar que eu não ganhei nada? Perto do que muitos passaram na pandemia. Né? Eu acompanhei o Claudinho Kopp aqui falando do que ele passou na questão né, restaurante, eventos, hotéis. Pelo amor de Deus. Então, todo mundo teve que se reinventar, né, Para mim, eu não tenho que reclamar, só tenho que agradecer. Verdade, né? 2021 a gente continuou nessa pegada. E 2022, graças a Deus, e ao trabalho dessas pessoas aí, né? Tem tanta gente para citar, né? Que a gente ainda conseguiu crescer em 2022, apesar de ter sido já um ano bem mais difícil, né? No que se refere às vendas. E tô otimista aí para 23, vamos ver. Como que você enxerga o mercado daqui para frente, Gustavo? Vai ter um crescimento bem expressivo? Vai entrar novos players? O mercado consumidor pet continua crescendo, a meu ver, né? Uhum. O mercado varejista, esse eu tenho algumas restrições, se vai continuar crescendo ou não, porque eu tenho a impressão que tem aberto, sei lá, 1.000 pet shops numa semana e fecham 1.500 na outra. Porque eu não sei se o que está acontecendo é falta de preparo ou se o varejo que está abrindo, o pessoal está abrindo na paixão porque gosta de cachorro, gosta de gato e resolve abrir um pet shop porque já que eu gosto de cachorro eu vou abrir e vai dar certo. E o negócio é totalmente diferente, né? A gente estava conversando sobre isso daí, né? A pessoa sabe fazer, por exemplo, sei fazer um lanche, vou abrir uma lanchonete, né? Só que tem outros detalhes para ela ver, ela tem que empreender, né? Cuidar da administração, do produto, são vários setores dentro de uma empresa, né? Então, se você tem paixão por pet, falar, vou abrir um negócio, nem sempre vai ser bem sucedido, né? Você tem que ter outras habilidades. Eu acho que é um grande predicado, né? Você gostar de animais para abrir um pet shop é um predicado importante, né? Eu acho que assim, é muito difícil você ter um pet shop se você não gosta de animal. Então, você gostar já é um bom start. Só que isso está longe de ser suficiente. Né? Então, acho que é muito mais do que necessário. Primeiro, você entender se você tem o que precisa para empreender. Então, assim, a gente abriu já muitas lojas de pet shop aí como franquias e tal, e eu sempre tive essa conversa com os potenciais franqueados, né? Pessoas que tinham interesse de abrir um negócio, né? Você topa trabalhar de sábado, domingo, feriado? Muitas das nossas lojas estão em galerias comerciais de supermercado. Você topa trabalhar das 8 às 22? De domingo a domingo? Não, topo. Pera, pensa bem. Faz um... Dá uma reflexão aí, dá uma pra ver se é isso refletida. mesmo, né? Não só da boca para fora. Exatamente. Você está preparado para encarar o que o comércio vai te apresentar? O comércio é complicado, né? Você vai atender 1.000 pessoas. 999 delas são gente da melhor qualidade. Gente boa, gente do bem. Quando você pegar um
dessas 1.000 da pá virada, você sempre vai se pegar por esse 1. Você vai deixar de dormir por esse 1. Você vai se pautar por esse 1. Não pelos 999 bacana. Você está preparado para isso? Nossa. Você tem que estar preparado para isso. Né? Você está preparado para você receber um processo trabalhista? Nossa. Porque por melhor que você seja, por mais correto que você faça, vai chegar. Esse é o sistema. Esse é o sistema. Vai chegar. Assim são as pessoas. Entendeu? Você vai se decepcionar. Você vai ficar chateado pra caramba. E isso é legal. Isso faz parte. Isso é parte do jogo. Isso é parte do sistema. É Mas assim que funciona. São assim também, Gustavo. É assim. Se tem pessoa que, por exemplo, você pode ajudar a vida inteira ela, faz o bem pra ela. Mas uma coisa que dá errado ou que você deixa de fazer, pronto, virou o maior inimigo, azedou. Ela esquece tudo aquilo que já fez pra você, né? Sim. Então é uma coisa que é por aí. Uma hora chega então, né? Você tem que então, primeiramente, a meu ver, estar preparado para os desafios que empreender vão te trazer. E essa preparação, a gente aprende durante o processo, mas também tem como fazer alguns estudos, cursos, ter essa preparação, né? Com certeza, cara. Nesse mundo do empreendedorismo, você já fez muitos Já estudos fiz alguns aí, cursos, já li alguns livros, né? Então, por exemplo, o cara não sabe nada, quer iniciar. O próprio Sebrae te oferece algumas alternativas de custo baixo, muitos cursos até gratuitos. Tem o Empretec, tem uma série de palestras tal, que já vão te dar uma base para te ensinar a fazer o plano de negócio, etc. Não abre na aventura, né? Você segue um roteiro ali, um plano de negócio, né? Com a internet hoje em dia, você abrir o YouTube aqui, você faz qualquer pesquisa, você vai ouvir depoimento do maior ao menor empresário. Então só não tem informação quem não buscar, né? E entender que sonhar é bom, sonhar é importante, faz parte. Só que a realidade é muito diferente, né? Então, se você tiver segurança, confiança de que fez bem a sua lição de casa, vai para cima, né? E vai cascudo, porque você sabe que você vai precisar. Então, você não vai esmorecer na primeira pancada que você levar, muito menos na segunda, né? Resiliência eu acho que é a palavra do empreendedor de sucesso. Tem que aguentar porrada pra caramba. E não é todo mundo que tem essa resiliência e é capaz de aguentar isso daí, né? Tem pessoas, qualquer desafio, barreira, já é um mimimi, né? Não é pra mim. Então tem que ter essa persistência também, né? Exatamente. E o seu conceito de bem-sucedido, acho que é importante, né? Tem gente que o bem-sucedido é dinheiro. É verdade, é relativo, né? O sucesso para cada pessoa, é verdade. Né? Você sabe que, conversando com a minha esposa esses dias, a gente falou para ela, a gente tava trocando ideia, né? Cara, eu sentado, tava na praia com ela, com meus 2 filhos. Como a gente é rico, né? Eu, bem casado com uma mulher bacana, 2 filhos com saúde, brincando, feliz pra caramba. Eu sei o saco de pedra que eu tenho que carregar. Mas eu sou rico pra caramba nesse sentido. Eu tenho tudo que alguém poderia querer. Posso não ter dinheiro no banco, mas o resto, que é a verdadeira riqueza, a gente tem. Então, quer dizer o seguinte, o conceito de riqueza, o conceito de bem-sucedido, é relativo a cada pessoa, né? Então, tem gente que se realiza com muita grana. Tem gente que se realiza com um trabalho legal, né? Sei lá, o cara quer ser um confeiteiro top, ele adora estar lá na cozinha, independente se ele está ganhando muita grana ou não, ele está realizado. Então, assim, você tem que entender quais são suas expectativas, né? Porque, assim, você não vai ficar rico com um pet shop. Você pode tirar um bom recurso, ter uma boa sobrevivência, mas rico você não vai ficar. Então, se a sua expectativa é ficar rico abrindo um pet shop, você não está com a expectativa correta. Talvez você tenha que planejar abrir uma rede de pet shop. Uau! Certo? Legal. Então, adeque a sua expectativa. Quem sou eu? Não estou dando lição. Eu só acho que a sua expectativa tem que estar de acordo com aquilo que você está buscando, né? Perfeito mesmo. Perfeito. E, por exemplo, para quem quer empreender, abrir o seu negócio ou até mesmo pet shop, existem muitos desafios, né? Porém, você tem algumas dicas aí para orientar
O que eu faria, baseado no que eu já vi, né? Primeiro de tudo, se você vai abrir um pet shop, eu estou falando do pet shop, do comércio em si. Certo. Primeira coisa, o ponto comercial. Ponto comercial, um dos fatores assim importante. É simplesmente fundamental. Fundamental mesmo, é? Tem que ter uma... Vamos fazer um exercício de futurologia aqui. Beleza, você abre a sua loja num lugar meia boca. Um ponto afastado, sem fluxo de pessoas e tal. Baita atendimento. Estou falando de pet shop, tá? Não estou falando de restaurante. Beleza. Restaurante é diferente. Eu estou falando de pet shop. Um baita atendimento, top, seus atendentes sabem de tudo. Se você não tiver fluxo, meu amigo, esquece. Não vai dar certo. Tem que estar bem localizado, um local Se que tem não fluxo. tiver bem localizado, não vai dar certo. É mesmo. Ainda mais, principalmente, ter também um estacionamento, que eu vejo que você tem que construir um local e já ter também... Hoje em dia, tudo isso conta. Quando eu falo para você que você precisa ter um bom ponto comercial, não adianta ser só um lugar bom. O lugar precisa ter estacionamento. Você precisa poder trabalhar quantas horas você quiser. Entendeu? Porque hoje em dia o público é muito diverso. Tem cara que vai querer ir às 8 horas da manhã na tua loja, outro vai querer 8 horas da noite e você tem que estar à disposição para atendê-lo. Entendeu? Então ponto comercial, antes de mais nada. Esse é o estaca zero. Beleza. Achou um bom ponto comercial? Perfeito. Agora nós vamos mexer o doce. Treinamento, conhecimento. Quando eu digo conhecimento, você precisa ter o conhecimento administrativo do operacional do negócio e das questões técnicas, sejam elas tributárias, financeiras. O cara hoje vai abrir uma loja, ele não sabe nem o que ele tem que pôr no contrato social. Para ele poder ser uma empresa no Simples, ou uma empresa no lucro presumido, ou uma empresa prestadora de serviço, ou seja lá o que for. Dependendo do seu objeto social, a coisa muda completamente. E tem coisas básicas ainda que muitas empresas não utilizam, não né? sabe. Até fluxo de caixa, de entrada e de saída, eu vejo que tem gente ainda que... Então, o cara quer anotar no caderno. Exatamente. Não tem um sistema, não tem nada. Então, assim, para a maioria das pessoas que vivem aqui nos grandes centros e cidades, isso é chovendo molhado, a grande maioria do pessoal já sabe, mas pelo Brasil afora não sabem, cara. Entendeu? Não sabem. Porra, você pega uma impressora fiscal aí, que é obrigatoriedade tributária há, sei lá, 20 anos, tem gente que ainda não tem. Entendeu? O cara ainda está no caderno. Então, assim, mais uma vez, você tem que ter alguns conceitos básicos, um entendimento mínimo de que, assim, seu negócio dá certo. Você tem que ser 100% bem sucedido em todos esses quesitos. Ponto comercial, conhecimento do que você está fazendo, treinamento ferrado da sua equipe. Tem que ser, né? O cliente entrou na sua loja, ele não pode sair de lá sem comprar alguma coisa. O que você precisa fazer com a sua equipe para convencer esse cara a comprar alguma coisa? Muitas vezes ele vai com a intenção de comprar um item, mas ele pode também, né, sair Exatamente. com outras novidades. Isso se passa pelo layout de loja, né, colocar o que é mais vendido no fundo, o que é menos vendido na entrada, para o cara poder circular a loja inteira. Quer dizer, aí você tem N técnicas de comerciais aí que serão, obviamente, colocadas no seu negócio, né, de acordo com o seu negócio. A minha especialidade maior é pet shop, né, eu não sou, né, a gente aprendeu algumas coisas aí operando com algumas lojas. E para entrar nessas grandes empresas, Cobasi, Pets, no início é um pouco desafiador, né? Toda a burocracia, você tem que atender todas, né, as demandas, todas as exigências. Hoje Cobasi e Pets, acho que eles já estão num patamar que, assim, para hoje você conseguir um canal de venda lá, é mais difícil, porque afinal de contas eles já têm os fornecedores desenvolvidos, os canais implantados, etc e tal. Então, assim, você imagina uma Cobasi aí, com 170 lojas, milhares e milhares de itens em cada loja. A Cobasi deve ter, sei lá, 6 compradores. Deve ter milhares de fornecedores. Então, assim, os caras não... É humanamente impossível um comprador de uma Cobasi ou de uma Pets, ou dessas grandes redes, atender todo mundo. Então, ele recebe 50 e-mails por dia de gente querendo vender para eles. Nossa.
Não dá para ele escolher um e falar, minha mãe mandou, deixa eu ver esse aqui. Né? Nossa, Eles chegaram num patamar muito grande. Então precisa se ter um canal, eu acho, né? Quem sou eu? Estou falando por eles, né? Mas isso é o que eu entendo. Para desenvolver esses novos parceiros. Né? Precisa ter um canal mais, sei lá, alguém que possa ter um contato melhor, que possa tratar a coisa direito. Ou então você fazer um produto tão bom, tão diferenciado, que chame a atenção do comprador. Porque eu imagino que hoje o comprador Cobasi, comprador Pets, ele está mais ativo do que passivo. Ativo em que sentido? Ele é que está buscando o que ele quer. Porque tem muita oferta. Então, com certeza ele está passeando pelos sites, pelas revistas especializadas, por tudo que é coisa do mundo e tal. Identificou alguma coisa, ele vai buscar. É legal chegar nesse ponto onde os clientes pedem, né, para os fornecedores. Viu? Vocês não têm aquele produto daquela marca, exatamente, né? Exatamente. Por isso que é importante a gente trabalhar o branding da empresa, né, para ser aí você se destaca no meio daquele zilhão de caras, né? Exato, né? Imagine, os pedidos da Cobasi são altíssimos. Eles devem entregar, por exemplo, casinha de pet, quantidades assim absurdas. Milhares. Nossa, o consumo imenso. E, por exemplo, a gente estava falando agora há pouco também da pandemia e deve ter aumentado muito também as pessoas com pet nas casas, né? Então, os produtos você imagina, você pega uma Cobasi ou uma Pets, eu estou falando das duas, existem outras também muito boas no mercado brasileiro, mas eu estou falando dessas duas que são referências, né? Cobasi e Pets. São verdadeiros shoppings, né? Você já entrou numa Cobasi? É um shopping. Nunca entrei numa Cobasi. É um shopping. É mesmo? É um shopping para o pet. Não é, na verdade, o shopping é para nós. Os produtos é que são para o pet. Né? Nós que compramos como se fosse pra gente, né? Impressionante. Você entra numa loja da Cobasi ou da Pets, cara, você circula a loja inteira. Tem, sei lá, a loja deles do Vila Lobos deve ter uns 5.000 metros da Cobasi. Tô chutando aqui, mas deve ter mais ou menos isso. Pô, tem fonte com carpa. Pô, tem jardinagem. Tem o que você quiser. E você fica lá passeando. Aí você se imagina na pandemia. Você não podia nem descer do seu apartamento pro térreo. Você não podia sair de casa. A única coisa que você podia fazer é ir no pet shop comprar ração pro seu cachorro. Pô, você vai pra Cobasi. Ou vai pra Pets. Ou outra pet shop que seja. E vai ficar passeando lá. Tomar um ar. Sei lá. Dar um giro. Né? Vai lá dentro, dá um rolê. Certo? E nessa, você não tinha onde gastar seu dinheiro. Certo? Tá tudo fechado. Tá lá dentro. Acaba comprando. E nesse mercado aí, a gente acaba comprando muitas coisas que não precisa, né? Você vê um biscoitinho, um acessório, você tá sempre querendo cuidar como se fossem filhos, né? Eu dou um exemplo da minha família também. A gente tem 4 cachorrinhos lá que a gente trata igual filhos também. Então a gente quer tudo do bom e melhor. Por exemplo, alimentação, a gente quer sem transgênico, essas frescuras natural, né? Sei como é. Algo mais sofisticado, então... Brinquedinho, top. Verdade, cara. Meu pai brinca muito, né? Na verdade, os produtos hoje em dia são para nós, né? Certo? Você tem produto que você olha, você fica louco. Tudo bem, é para dar pro seu cachorro, mas quem compra é você, né? Se o seu cachorro, bicho, se é um macaquinho, se é um peixinho, se é o seu... Cara, se for um brinquedo, ele vai brincar. Mas você se apaixona pelo macaquinho. Puta, esse macaquinho ele vai adorar, mas o produto é para nós, né? É verdade mesmo. Por isso que tem que vender para os pais, né? Para os tutores. O famoso pai de pet, né? O famoso pai de pet. É igual comercial para criança. Muitas vezes você faz para criança, mas também já faz pensando na mãe, né? Porque ela é que vai comprar, né? É a mãe. Então, puta merda. Estratégias. Eu vejo cada uma, cara. Como pai, eu vou te dizer. A criança tá lá super desconfortável, mas a mãe achou o vestidinho lindo. Põe o vestidinho na criança. Compra, põe o vestidinho na criança. Lindo. Entendeu? Ai, que demais esse mercado. Eu sou suspeita a falar também. Minha esposa tem uma loja de pet conceito também, né? Como ela trabalha com moda, né? Legal, Tava até mostrando pra você. Eu vi o site. Achei bem legal os produtos, por sinal. Legal. E o mercado tá crescendo muito, né? Apesar de ela estar num outro segmento, num nicho, né? Com pegada mais moda, um produto sofisticado. Bacana. Nossa, é muito expressivo. A gente já vende pra vários lugares aí no Brasil, né? Através dos negócios online. Vai vender muito. Tem barreira, né? Porque você tá atingindo um nicho no mercado pet que
ainda está mal assistido, né? Está mal assistido. E eu percebo que esse público está evoluindo Com também certeza. e se preocupando mais também com o bem-estar, né, do seu pet, né? A gente dá exemplo, por exemplo, de algumas caminhas, alguns Sim. acessórios que a gente tem lá, que o investimento é bem alto, alto. né? Tem pessoas que até se assustam, falam, não sei, Muito caro. não quero investir pro meu pet, mas tem um outro público que também que daí já valoriza isso, vê valor, né? E eu acho que paga o valor necessário. a tendência, Vila, é esse tipo de produto que vocês têm lá do iPet é crescer cada vez mais o consumo, porque, veja, é algo natural. A população brasileira, a pirâmide está se invertendo, certo? A gente já perdeu a nossa... Né, a gente pirâmide de Maslow lá, a né? nossa pirâmide de Maslow está invertendo já, né? Quer dizer, a tendência é nos próximos anos a população mais velha superar a população mais nova. O que acontece com a turma quando vai envelhecendo? Você pode ver. Se for para Santos, por exemplo, você vai ver isso. Nossa, é uma cidade realmente. Os filhos deixam as casas, obviamente, né? Casam, saem de casa, etc. Os pais mais velhos se veem sozinhos. Em geral, estou generalizando, não são todas as famílias. Eles pegam um pet, um cachorro, um gato, às vezes um passarinho, enfim. Eles normalmente têm um pet para lidar com a ausência do filho e tal. Isso acontece, um casal mais velho, ou uma pessoa mais velha, já tem uma situação econômica, em geral, mais tranquila. Realmente. Já está estabelecido na vida. Já está estabelecido, ali, dos filhos. já pagou o que tinha que pagar dos filhos, etc. e tal. Então ele tem uma condição melhor para gastar com o seu novo filho, vamos dizer assim. Né? E aí você abre mais espaço para esse tipo de produto. Né? Lógico, hoje eu acho que sei lá, um percentual muito grande de produtos consumidos no mercado são produtos com o perfil do produto que nós fabricamos lá na fábrica, né? Um produto de bom custo-benefício e de grande giro, né? Um comedouro de cachorro normal, como esse Então, aqui. essas casinhas de vocês aí estão em todos os lugares, né? Então, graças a Deus a gente tem alguns produtos consagrados aí na nossa linha que vendem bastante, né? E essa linha que a do iPet trabalha, realmente é um povo que já está mais desenvolvido em outras situações, né? Porque ainda a gente vê muito pessoal antigo ainda tendo esse conceito, né? Ah, vai tratar igual filho, cachorro. O cachorro tem que ficar no quintal, né? Da fubá. Da fubá, resto de comida, né? Porque hoje em dia os cachorros dormem na cama, né? Igual filho, né? Só que esse aqui é o detalhe. O pessoal mais velho de amanhã é o pessoal mais novo hoje. E o pessoal mais novo hoje já não tem essa visão. Não mesmo. O pessoal mais novo de hoje é ração natural. E aí, é tudo um trabalho de despertar, né? Porque quando vão atrás desses produtos, eles não estão acostumados com esse mercado, né? Não. A gente mostra do valor, o diferencial, os benefícios realmente, né, de ter aquele produto lá. Sim. Daí, automaticamente, a pessoa consegue ver valor e querer utilizar. Informação, né? A indústria, somente alimentícia, que tem muito recurso, conseguiu mostrar aí ou provar para nós que o animal tem demandas nutricionais e que a ração é melhor do que você dá com a comida humana, etc e tal, né? Enfim, então essa informação tem reflexo no consumo, né? É o que tem acontecido hoje. Então, além do poder aquisitivo das famílias como um todo ter melhorado, né? Na época dos nossos avós aí era outra pegada. Né? Não é o que é hoje, né? Hoje em dia a gente tem tudo. Tem uma indústria alimentícia e uma indústria bem desenvolvida que o que você quiser, você pela internet também, né? E falando em internet, vocês têm uma presença na internet? Eu vejo que vocês têm o Instagram, onde vocês geram conteúdos. Nós temos uma presença na internet, a meu ver até tímida, muito tímida para o consumidor final. Na verdade, o material que nós disponibilizamos na internet até hoje é mais visando dar um feedback para os representantes dos nossos clientes. Né? Então, eu vendo o meu produto para o distribuidor, que, por sua vez, vai revender nossos produtos na loja. Então, esse representante do distribuidor que vai atender o lojista
se ele acessar o nosso Instagram, o nosso YouTube, etc e tal, ele vai ter acesso a vídeos, né, ou textos ou fotos dos nossos produtos para passar essa informação e então conseguir fazer essa venda. Eu confesso que nós temos que trabalhar muito ainda na sua especialidade, que é o brand. Né, nós passamos muitos anos, eu, meu irmão, meu pai, enfim, nós passamos muitos anos muito preocupados em estruturar o nosso interno, tendo bons processos, boas equipes, boa estrutura de produção, etc e tal. Então a gente sempre teve muito focado no interno e pouco foco no externo. Então, quem é do mercado pet conhece a Alvorada. Mas se você for para o consumidor de pet que está lá na ponta, nunca ouviu falar. Normalmente ele compra, né, na loja Ele pode ter um monte de produto Alvorada na casa dele, mas ele não sabe. Entendo. Porque eu não tenho uma marca forte para o consumidor final. Eu tenho uma marca forte no mercado de distribuidores pet. Mas aos Esses poucos caras vocês nos estão conhecem. trabalhando com isso daí também, né? Com embalde marketing. Eu vi que vocês estão criando conteúdos. Isso Isso. vai fortalecendo com o tempo também, né? A gente está aprendendo, né? Estamos estamos engatinhando aí nesse setor, buscando ainda aí caminhos que nos levem a um fortalecimento de marca melhor, né? E eu acho que em mais algum tempo a gente deve achar o caminho das pedras. Quem sabe você não pode ajudar a gente? Né? Legal, pode contar. Eu posso orientar vocês aí na arquitetura de marcas, né? Boa, garoto. Tem muitas vamos precisar. Pode contar comigo. Tem muitas empresas que eu atendo aí também que tem anos de história, né? Por exemplo, 60 anos de história também. Estou atendendo um grupo aí em Cerquilho, onde a gente está criando a arquitetura de marca, né? Organizando toda a identidade visual, né? É uma empresa que já tem muitos anos de história. É mais difícil, né? É mais difícil. É mais fácil quando alguém está começando do zero e você vai estruturar do zero. Porque é delicado mexer numa coisa que já está em funcionamento, né? Então você tem que ter uma proposta que vá trazer resultado e um novo posicionamento, né? Mas dá muito resultado isso daí. Você ter uma marca organizada, aplicada da forma correta, né? E fazer ações estratégicas de brand para agregar valor cada vez mais e ser reconhecida. Então, esse é o caminho. Esse é um desafio grande que a gente tem pela frente, né? Estamos trabalhando nisso, não com a velocidade que eu gostaria, mas vai sair mais cedo ou mais tarde, esses investimentos aí vão se... Mas faz parte de todo o processo, né? Vocês cuidaram toda a estrutura, né? Interna, inicialmente, deixou os processos, tudo funcionando. Sim. E agora vocês vão para a parte de fora mesmo, no a gente está numa escalada, né? Então, independente do tempo que isso tem levado, eu acho que a gente tem uma linha do tempo importante. Então, a gente saiu de nada para uma máquina, para duas máquinas e um galpãozinho e 3 máquinas, e fomos crescendo passo a passo. Aí hoje temos um galpão aí com cerca de 5.000 metros, acho que 15 máquinas, né? Um tanto de estrutura de armazenagem, e enfim, a gente vem evoluindo degrau por degrau, com bastante solidez, tranquilidade, um passinho após o outro. E uma coisa é o alicerce para outra. Então não adianta ter um puta de um branding e não ter estrutura para entregar. Né? Verdade, tem que ser sustentável realmente. Tem que ser sustentável. Né? Então você nunca sabe o que você... Esse é o desafio do empreendedor também, né? Você nunca tem certeza de nada. E também o core business de vocês é um desafio grande também, porque é uma indústria, né? Diferente de um varejo, né? Que você compra alguns equipamentos, insumos, você já consegue pivotar e rodar a sua empresa, né? No caso de vocês, eu estava vendo os equipamentos lá, milionários. São equipamentos caríssimos. Caríssimos, pesados, os moldes, né? E é complicado, porque, como eu disse, você nunca tem certeza do que você vai fazer. Né? Para tudo na vida você tem N interpretações, né? Tudo. Até para sair de casa. Você sai da sua casa, você pode ir pela direita ou pela esquerda. Se eu for pela direita, eu vou pela ponte. Se eu for pela esquerda, eu vou pela estrada. Você escolhe que caminho você vai tomar. Verdade. Talvez um seja melhor, o outro, né? Enfim, você nunca sabe. Na empresa a mesma coisa, a gente nunca tem certeza. Eu lembro quando a gente tomou a decisão de comprar o terreno aqui e construir o galpão,
Putz, foi uma decisão dificílima, porque era outra cidade e o investimento era um absurdo. Muito além do que a gente poderia pagar, ou que a gente tinha de reserva para fazer. Ainda assim, a gente decidiu fazer. Quando nós tomamos a decisão de fazer, eu me lembro que eu estava conversando com um americano que tinha investimentos aqui no Brasil, e ele falou assim para nós, ele não foi o único, vocês são loucos, vocês são doidos, vão imobilizar esse dinheiro aí no galpão. Nos Estados Unidos a gente não faz assim, isso aí, você tem que botar esse dinheiro para girar, molde, etc, tal, piriri, pororó, e tal, tá errado. Aí pô, você ouve um americano, um cara bem sucedido pra caramba falar, eu falei, ixi, fazendo merda. Um monte de gente falou isso pra nós. Não, que vocês são loucos, são doidos, certo, não sei o quê. Todo mundo. Aí você fala, poxa, será que eu... Óbvio que eu sei que se eu tivesse pegando esse dinheiro e investindo num molde, alguma coisa, eu teria uma receita maior, óbvio. Mas eu não teria um galpão. Tá pensando a longo prazo também, né? Você tem que escolher que caminho que você vai tomar. Sem saber aonde aquilo vai te levar. Você meio que tem um plano, né? E assume o risco, Assume né? um risco. Você não sabe onde aquilo vai te levar. E, bom, assumimos aí o risco. Sinceramente, foi a melhor coisa que a gente fez. E se tivesse ouvido, né, todo mundo, você podia até dar Eu uma não sei onde eu desmotivada. estaria se eu tivesse investido de outra forma. Não sei. Talvez eu estivesse 10 vezes melhor. Por isso que eu Mas falo... eu tô bem, rapaz. Deu essa crise da pandemia Glória. aí. Sabe que eu e meu irmão, sabe o que a gente faz? Na pior das hipóteses, vai nós dois pra máquina lá. Entendeu? Eu faço comedorzinho de cachorro, nós dois, eu ponho no meu carro, eu entrego na loja, porque alguma coisa vai vender. Uhum. Mas o galpão tá lá, tá tudo pago, eu não preciso pagar um centavo de aluguel, eu passo a chave lá. Entendeu? Agora eu tenho um monte de amigo que paga 80 mil de aluguel, 60 mil de aluguel. Nossa. Eu falei, mas não dá. Não dá. Isso a longo prazo prejudica muito, Então, né, o formato. é aquilo que eu falei. Não tem certo e não tem errado. Tem o que você escolhe, o que você decide. E Cada caminho te leva para algum E lugar. cada empreendedor, cada história vai ser um perfil, vai ser diferente, né? Porque eu vejo muito isso, as pessoas próximas, amigos, familiares, quando você vai tomar uma decisão assim, desafiadora, Cara, né? Todo mundo Puta, vai gente, desestimular, ô, louco, puxar pra... puta, E gente... querendo o seu bem, não é o seu mal, Sim, né? sem dúvida É porque é nenhuma. um cenário que ele não conseguiu enxergar, mas o empreendedor ele já tem visão, né? Ele sabe onde ele quer chegar e sabe que vai dar certo, vai ter os desafios, mas... Às vezes você não sabe que vai dar certo, mas você imagina que vai dar certo. Imagina, você tem fé e acredita, né? Porque de qualquer forma você faz dar certo. Que né? olha, eu vou falar, a gente já errou muito, viu? Erramos muito. Os erros Erramos que muito. fortalecem, viu? Mas você precisa errar, você precisa errar. Tanto que nos Estados Unidos lá tem essa cultura, né? Os caras Se quebram você não... com orgulho. Com orgulho, né? Tanto que se você não quebrou uma empresa você não vai lá, ter sucesso. você não vai ter sucesso, não é assim mesmo? É assim mesmo. Então, cara, eu vejo que aqui no Brasil a gente fala, ele falhou ali, ele errou, ele não tem sucesso. Nossa, então... nós passamos alguns perrengues. Eu lembro que meu pai, nos primeiros anos aí de empresa, ele... a Alvorada vendia muito. Mas vendia muito. Vendia demais. E vendemos muito. Só que a gente não conseguia receber. Entendeu? O mercado na época estava carente de produção. A gente vendeu demais. Produziu, entregou e depois... Não recebia. Nossa. Não recebia. Quase quebramos. Então já passaram por várias histórias aí, Porra, onde que... Aí meu pai teve que vender imóvel, sabe? Para colocar dinheiro na empresa para a gente se manter firme. Mudamos completamente a estratégia da empresa. Na época a gente vendia direto para o varejo, isso há 30 anos atrás vendia direto para o varejo. Mudamos, fomos para os distribuidores. Né? Então muita gente... Né? Hoje em dia, a nossa característica é vender para um distribuidor. Ou seja, eu trabalho com uma margem bem apertada, porque senão o meu distribuidor não vai ter preço para vender na loja para revender para o cliente. Verdade. Tem muita gente nessa linha, né? Então eu tenho uma margem bem apertadinha. O que eu mais ouço, você é louco. Você devia vender direto na loja. Ou você devia abrir um e-commerce aí e vender direto para o consumidor final.
que é uma baita de uma margem, etc e tal. Sim, esse é o lado bom, né? Só que tem o outro lado, né? Eu preciso de uma baita estrutura para entregar, certo? Porque você começar... Uma coisa é entregar um caminhão lotado para um distribuidor. Outra coisa é eu pegar esse caminhão lotado e dividir por 30 lojas. Realmente, a parte logística já Isso, aí complica. você começa a pôr na conta. Aquela margem que você achava que era já não é mais tanto. Né? Hoje o distribuidor é que é responsável pela inadimplência. Se a loja pagou ele ou deixou de pagar, o problema é dele. Ele me paga. Legal esse formato aí, que encaixou perfeito para é o um momento caminho que nós escolhemos que para nós está show, certo? Sempre funcionou e a gente permanece. Mas é aquilo, fica sempre... Sempre tem alguém com uma ideia melhor, né? Você devia fazer quem assim. nunca? Né? Verdade, você devia fazer isso, né? Mas quem tá no negócio tá vendo ali, tá sentindo, né? E quem enxerga hoje também nem imagina todas essas batalhas que vocês vivenciaram aí, né? Eu acho que quase todo dia eu sinto... Tem as meninas que trabalham comigo lá, a Dani do financeiro, a Jéssica do comercial, a Tabita, a Telissa, a Fernanda, enfim, as meninas todas lá que trabalham comigo no administrativo. Putz, às vezes eu falo para elas, elas me trazem às vezes alguma bucha lá. Que tal? Eu falo, faz o seguinte, senta aqui, ó. Eu saio da cadeira, falo, senta aqui na cadeira e tá aqui as opções que você tem. Tá aqui. Qual que você vai fazer? Nossa, tem que decidir. Porque quando você senta na cadeira que é o problema. Você entendeu? Entendo. Tá aqui a bucha, né? Tá aqui, ó. Você tem R$100. Ou você põe a gasolina no seu carro, ou você põe a gasolina no carro da sua mulher. Escolhe aí. Só tem essas opções no momento. Não, mas eu gostei. Não, você só pode escolher essas duas. Porque na cabeça da pessoa, não, você poderia fazer assim. Não, exatamente. Você tinha que estar... Não, sim, mas quando o problema estiver no seu colo, é você que tem que definir. E muitas vezes quem está no local vê muitas coisas que podem ser feitas de melhorias, mas para implementar tem um período, né? Tem os desafios, né? É a mesma coisa no podcast, na minha empresa, em vários negócios. A gente vê, nossa, se eu fizer isso vai ser melhor, preciso fazer isso e tal. Tá no planejamento, mas para executar tudo, muitas vezes não dá, né? Você tem que fazer com o que você tem. E mais, né? Nós os empresários aí, todos, seja ele do comércio, da indústria, do serviço, nós somos submetidos a determinadas legislações que nos impedem de tomar certos caminhos. Nossa legislação é extremamente... Algumas leis são muito antigas, então a gente não tem aquela... A gente procura ter uma certa modernidade na administração, mas as leis ainda são muito antigas, né? Então, uma coisa besta aqui. Eu vou falar uma coisa ali. Você é meu funcionário e vira para mim e fala, não, eu quero tirar férias. Mas eu quero tirar 5 dias de férias agora, aí eu quero 10 dias de férias no mês que vem, e mais 5 no outro, tal, porque meu filho tem o feriado, isso aqui. Não pode. Não, mas eu quero, porque para mim vai ser melhor, eu quero assim. Não pode. Não pode por causa da legislação? A legislação não permite. Nossa, isso acaba engessando muitas situações. Mas você concorda que você tinha que saber disso? Porque é a sua vida. É você que decide. Certo? Nossa. Mas você não pode decidir. Não pode. Né? E nem eu posso permitir. Que loucura isso, cara. É. Ou seja, não foi pensado de uma forma ali que seja... O problema é o seguinte, isso foi pensado. Mas isso foi pensado numa época que as coisas eram diferentes de como elas são hoje. É verdade. Entendeu? Naquela época, eu creio que o legislador, quando estabeleceu essa parafernália toda aí, a informação era muito difícil, então eu creio que o pessoal com menos acesso à informação devia ser facilmente enganado. Hoje em dia, meu amigo, a informação está na palma da mão. Todo mundo sabe tudo. Por isso que eu falo, se o governo não atrapalhar e deixar, né, o brasileiro trabalhar, o negócio é meio caminho andado e voa, porque o brasileiro é trabalhador, né? Em geral, desde o empreendedor até o pessoal que está nas ruas. E o político sabe. É, né? Os políticos sabem disso. Muitos deles são empresários ou têm empresários na família. Todos eles sabem disso. Falta talvez uma liderança para transformar o que eles sabem em algo prático. Né? Há uma guerra também, entre aspas, de classes, né? De sindicatos, com tal, que tal. Enfim, eu entendo, compreendo tudo isso.
Eu não estou aqui fazendo uma reclamação, eu estou fazendo uma constatação de que quando você está ali no comando, nem sempre o que você quer fazer ou o que seria melhor fazer, você pode fazer. Isso é um impeditivo a mais, certo? Isso é um deles, né? Até o fato de você abrir uma empresa no Brasil parece que demora mais de um mês, né? Toda a burocracia. Nos Estados Unidos, uma semana. Melhorou. A liberdade econômica lá é muito maior, né? Eu fico imaginando, né, o Claudinho, o Murilo, que trabalham com alimento. Eu na indústria já tenho um sufoco legislativo absurdo. Nossa. No segmento de alimentação, então... Imagina. No segmento de alimentação, então, pelo amor de Deus. E sem falar também dos desafios, né, dessas legislações, por exemplo, para contratar um colaborador, né? Você vai pagar muito, mas muito impostos. Tem um vídeo na internet que mostra, né, por exemplo, se a pessoa ganha 6 mil, no final ela vai levar 2.400 para ela, porque vai só diluindo. É muito complicado. A gente é submetido a algumas normas, né, as normas regulamentadoras, as NRs, né, NR10, NR12, NR35, NR de tudo e tal. Um dia você tiver a paciência, procura qualquer uma dessas NRs, 10, 12, 17, 35, cada uma rege, né? Então tem NR17, que é sobre trabalho em altura, NR10, de energia elétrica, enfim. Essas NRs, que eu compreendo que são normas regulamentadoras, ou seja, são normas que as empresas devem seguir, devem ser certificadas, né? Elas devem seguir essas normas. Elas são criadas, e eu entendo tal, só que assim, eles entendem que a minha empresinha tem a mesma capacidade de investimento e de recurso que uma Volkswagen. Eu não sou a Volkswagen, certo? Eu não tenho um corpo técnico igual da Volkswagen. Então as mesmas situações... Só que eu sou obrigado a seguir exatamente as mesmas normas regulamentadoras. Nossa. Não estou fazendo uma crítica. Estou fazendo uma constatação. Que é uma coisa para se repensar, né? O que acontece? O pequeno empresário não consegue. Certo? É tecnicamente, humanamente, administrativamente muito difícil para o pequeno empresário. A gente, graças a Deus, temos tudo certinho, beleza, a empresa está bonitinha. E tal. Vocês precisam ter lá, por exemplo, a questão também de ISO, questão de metro, tem várias... O ISO é uma prerrogativa da empresa, você pode ter ou não. O ISO é uma certificação de qualidade, beleza? Muitas empresas, por exemplo, do ramo automotivo, só vão prestar serviço com você se você tiver o ISO. Né? Não é o nosso caso, porque o produto é nosso, a marca é nossa. Eu não preciso do ISO. Posso conseguir essa certificação? Posso, mas não necessário. Agora, há certas normas regulamentadoras estatais, quer dizer que o governo exige que você tenha. Essas eu sou obrigado a ter. Então, por exemplo, são normas básicas de instalação elétrica, eu tenho que ter. Normas básicas de segurança do maquinário, essa eu tenho que ter. Normas básicas de segurança para trabalho em altura, eu tenho que ter. Né? Normas de regulamentação de uso de EPI, tem que ter. Então você, é uma lista interminável. Caramba. E é durante o processo, né, da empresa que vocês vão construindo isso, né? Porque se for fazer de uma vez, vou montar uma indústria. É aí que tá. Que desafio. O pacote legislativo é muito grande. Não tem como, cara. Sabe, vou abrir uma empresa e sair com as NR, isso aqui. É burocraticamente impossível. Certo? Ou seja, o cara já abre a empresa, entre aspas, fora da lei. À margem da lei, ou pelo menos fora de muitas normas. E isso acaba, o reflexo disso é ruim, porque você nunca sabe o que deve ser cobrado e o que não deve ser cobrado. Você vai, né? E a cobrança desses fatores, ela não é igual para o Estado. Quer dizer, você vai para o prédio antigo da prefeitura, não tem como os caras estarem adaptados ao que a norma regulamentadora pede. E viu, Gustavo? Curiosidades brasileiras, né? Por isso que eu falo sempre, né, que o empreendedor brasileiro tem que ser coroado aí, porque passar tudo que passa e todos os desafios, é longo o prazo que ele vai
né, colher os frutos, né? Porque nos primeiros 5 anos, até 10 anos aí eu vejo que é uma fase de estruturação, né? É Com complicado. todos os setores para depois lá na frente você colher. Eu me lembro quando a gente estava tentando tirar lá na empresa o AVCB, a Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros. Né? Curiosidades rotineiras dos empresários, né? Todos. Do comércio, da indústria do serviço. Então, seu estabelecimento precisa ter um AVCB, Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros. Como é que funciona? Você contrata um profissional especializado, faz aquele projeto de incêndio, né, de combate ao incêndio e submete esse projeto à avaliação do corpo, o comando do Corpo de Bombeiros. Quando esse projeto é aprovado, vem um bombeiro e faz a vistoria, autorizando a emissão desse auto de vistoria ou não. Então, em teoria, você tem que replicar no seu local aquilo que foi colocado no projeto que foi enviado. Rapaz do céu. A teoria é simples, na prática. Verdade mesmo, não imaginava que tinha tanto. Aí vem o fiscal, poxa, mas essa luz aqui, aquela lâmpada de emergência tá ali, ó, tem que estar aqui. Não, mas no projeto tá ali. Não, mas então não é lá. Aí você troca. Vocês têm que preocupar com isso, a cabeça fervendo com muitas coisas no negócio, aí né? E esses detalhes. Manda de volta. Nossa. Aí volta outro bombeiro. Você pôs ali? Não. Tem que ser mais para cá. Você troca. Aí o outro, mas o seu registro não está pintado de amarelo. Aí, sabe, são pequenas coisinhas. Sai o auto. E não é culpa da corporação ou do fiscal, não é culpa. É porque é um emaranhado de normas tão gigantesco que ninguém sabe qual que é o certo e qual que é o errado. Você está na mão de quem tem que interpretar o troço. Verdade. Entendeu? E, Gustavo, esse universo do empreendedorismo, né? Você é apaixonado por esse universo, comentou que lê bastante livro, bastante, cara, bastante. vê documentários. Já li mais. Hoje em dia eu tô mais... eu tenho mais acompanhado podcasts e tudo mais, fiquei meio preguiçoso para leitura. É questão de fase de vida também. Eu tive fases que eu lia pra caramba, agora deu uma reduzida, vejo mais vídeos, né? A internet me deixou meio preguiçoso para leitura, cara, porque hoje em dia na internet eu tenho acesso a um monte de informação, é tão mesmo. Fácil, eu fico ali ouvindo, ponho meu fonezinho, vou ouvindo informação, um monte de gente legal, né? Então eu estou muito mais internet do que livros. Até tenho que me policiar, né? Tô lendo lá o 1984 do George Orwell. Tá acontecendo tudo nos dias atuais aí, né? Não é? Que loucura, rapaz. Como é atual? Não, né? eu sinto que essas pessoas fazem parte desse sistema aí dos Illuminati, as pessoas que controlam aí, daí eles planejam tudo, né, que vai acontecer lá no futuro. Louco, Tem um outro livro também do Aldous Huxley, O Admirável Mundo Novo. O título eu já ouvi, eu nunca li. Nossa, também coisas que estão acontecendo agora, coisas que você vê matérias na internet, por exemplo, eu vi esses dias que já em alguns países aí já estão gerando bebês, né, em formato de proveta ou né, num laboratório sem barriga. Imagina o que vem por aí. Não, um negócio do inimigo isso daí, né, que você vê que tá acontecendo tudo isso e já foi dito no livro, né? Então esses autores aí têm uma capacidade de antecipar muito aí, né? Sei que assim, cara, o empreendedorismo tá no meu sangue já há bastante tempo, cara. Por influência do meu pai, né? Inclusive, eu tô sentado aqui humildemente, mas quem deveria tô representando, mas quem deveria estar aqui é ele, porque ele que é o cara, né? E você acha super importante, então, preparar a criança desde cedo, assim, para o empreendedorismo, pôr ela num ambiente de negócio? Eu penso que é uma construção. Eu vou falar pelo que eu vivi. Meu pai e minha mãe sempre souberam nos passar, primeiro, o valor do dinheiro. Isso é importante também, né? A gente saber toda essa importância, para que serve, como fazer dinheiro, né? Como cuidar, fazer ele crescer. E como gastar menos do que você ganha. Nossa, que sabedoria. É simples. Isso é sabedoria do tempo da Babilônia, hein? Tá na Bíblia isso aí. É muito simples. Né? Se você ganhou 10, não gaste mais do que 9.
É simples. E se você quiser dar um passo maior, você gasta menos e reinveste uma Isso. parte ainda, né? Que é o Eu acho dízimo sagrado. Eles sempre passaram pra gente o valor do dinheiro, o valor do trabalho, né? E o resto todo, Vila, foi uma extensão do básico. Extensão do básico. Eu acho que devia ter nas escolas já também, né? Sou totalmente a favor. Tanto finanças quanto empreendedorismo, Totalmente né? a favor. Porque esse formato de escola que foi criado é um modelo inspirado na linha de montagem da Ford, Então, né? antigo. Que você tem que cumprir um horário ali, tanto tempo. Eu vejo que não desenvolve bem, né, as crianças. Então, já passou, né? Passou. Essa nova geração que a gente tem que repensar o modelo dos estudos mesmo. Tô de acordo. Né? Porque você vê as crianças estão crescendo aí sem nenhum guia, né? Todas desorientadas. E há um risco, porque essa geração nova que está vindo agora, né? Eles, acho que principalmente depois da pandemia, eles são, acho que, a geração que vai sofrer a maior influência da internet, né? Perfeito. E a internet, ela tem coisas muito boas para quem sabe aproveitar o que ela tem de bom, né? Uma conversa como a nossa, né? O cara vai salvar uns minutinhos ali, vai ser bom para ele, outros tantos que estão por aí. Mas tem muita coisa ruim. Mas é muita coisa ruim. Muito mesmo. Né? Em proporção ao que tem de bom, acho que a maioria é ruim. Parece que o conteúdo ruim tem mais relevância ainda. Tem mais relevância. Né? Eu acho que é igual comer coisa ruim, né? Comer uma batatinha frita é maravilhoso, mas, pô, não é bom. Exatamente. De vez em quando, ok, não dá para você comer todo dia, embora você tenha vontade, né? Comer alface não é tão bom que nem comer batata. E esse assunto também entra num gancho que a gente estava falando esses dias também. Pro empreendedor estar bem nos negócios, ele tem que estar bem consigo, saúde, né? Total. Cuidar da sua saúde, né? Fazer exercícios. Pois meditar, fazer qualquer ferramenta que ajude. Achar o seu caminho. Exatamente. Nesse ponto tem que tirar o chapéu para minha esposa, porque ela às vezes brinca, me chama de homem sofá. Porque se deixar, eu fico. Mas não, minha esposa, amor, obrigado. Ela fica no meu pé e eu tenho que ir, tenho que jogar, tenho que correr, tenho que andar de bicicleta, de vez em quando eu faço. E é só naquele momento, porque depois que você levanta ali, parece que... O mais difícil é sair do sofá, saiu do sofá já era. Quem fala bastante disso é o Pedro Calabres, né? Que ele explica sobre os hábitos, né? Você até indicou um livro lá, né? Indiquei também, né? Nossa, é incrível o poder O poder do hábito. Exatamente. E explica um pouco disso. Daí o Pedro Calabres estava falando, eu chegava cansado de casa, do trabalho, sentava no sofá. O que eu queria? Pegava o telefone e ligava uma pizza, né? Daí o que ele fez? Ele começou a mudar esse hábito dele. Então, quando ele chegava, em vez de ir pro sofá, ele já ia direto pra uma geladeira, pegar uma salada. Show. Né? É um detalhezinho. Já inibia a pizza. Já inibia a pizza. Já também não deitava no sofá. Então tem alguns macetes aí que ele tem que utilizar aí para não cair no nosso cérebro, porque ele quer tranquilidade, né? Você tem que achar seu caminho, né? E você, nessa parte aí, você gosta de esporte também. Adoro esporte, cara. Pratica beach tênis. Eu adoro esporte. Eu brinco, você pode me chamar para pega-pega, taco, esconde-esconde, beach tênis, futebol, me chama que eu tô já dentro. aventurou em tudo aí. Puta, eu adoro. Até um bilharzinho, boteco, certeza. Qualquer coisa, tamo junto. Ainda pago a cerveja, porque provavelmente eu vou perder. O que importa é estar se divertindo ali, né? Agora o que tá em alta aí, a gente tá curtindo muito beach tênis, né, cara? A gente tá jogando bastante. E toda semana vocês jogam, vocês praticam? Direto, a gente joga direto. Minha esposa organiza aí, de vez em quando, organiza uns torneios, fez o torneio na Hípica, fez torneio na... Tem uma arena nova aqui em Tatuí, não sei se o pessoal conhece ali perto do SESI, a Yo. Puta, ela fez ela e o pessoal da arena, né, juntos fizeram lá um torneio super legal, cara, deu mais de 1.000 pessoas, foi super bacana. E a gente vai a região inteira aí, a gente joga lá em Boituva, né, no Boituva Beach Club, lá um lugar legal também que tem, Laranjal, Cerquilho, a gente vai jogar em tudo que é lugar aí, virou meio que uma febre, a turma toda tá crescendo pra caramba o esporte. Né? Eu vejo o pessoal... Porra. E aprende fácil também. É maravilhoso. Você já jogou? Eu já joguei uma vez. É muito bom. E consegui me sair bem até pelo fato de eu já ter uma base no tênis quando eu era novinho. Vai jogar pra caramba. Nossa, magrinho. Total, a hora que eu entrei, o convite tava pulando no chão, já gostoso. Matando as bolas ali. É muito bom. Nossa, é gostoso. Ó. Ele é um esporte que... Assim, você não precisa ser um baita craque e tal, mesmo que você nunca tenha mexido com raquete, você aprende, tanto é que acabou sendo bastante inclusivo, né? Acho que isso que deu muita força pro esporte. Verdade, todo mundo tá participando. A esposa joga junto com o marido. Os filhos. Os moleques jogam. Nossa, verdade. Meu sogro tem 80 anos e joga lá com a gente, entendeu?
Então ele é bem inclusivo. Então fica legal, né? Diferente do futebol, que eu também adoro futebol, né? A mulherada participa menos, né? No futebol. Isso daí que você falou é importantíssimo mesmo. Realmente é aí muito inclusivo. Dá uma separada, né? Você pega, vou jogar bola no domingo. Pô, sua esposa tá em casa lá te esperando com os filhos e você lá jogando bola. Né? E viu, Gustavo, para jogar precisa ter um shortinho adequado, uma camiseta, uma raquete legal. Não, você precisa ter um Renegade. Pai de pet. Um copo Stanley. Copo Stanley. Entendeu? Você é pai de pet. Aí você já pode começar. Pô, vou começar jogando esse esporte aí, beach tênis. O beach venceu. O beach venceu. Não, cara, é pegar, raquete todo mundo empresta, é só chegar e pareia, meu. Depois você evolui, né, para um look personalizado, ali, estilo, aí, caráter. Exatamente. Põe lá seu shortinho cor-de-rosa, faz o que você quiser. Começar a jogar, já me convidaram muitas vezes aí, vou ver se eu é muito bom, cara. consigo encaixar no meu cronograma. Vai aí. pra cima, vale a pena, cara. E o principal, acho, do esporte, você sabe que a gente tava até lá no condomínio, essa semana mesmo a gente tava conversando. O pessoal do condomínio, pô, cara, ninguém se conhecia, rapaz. Ninguém saía de casa, tudo parado, sabe? Super tranquilo. Meu, começamos a jogar beach tênis lá, foi a minha esposa que começou comigo, com um casal que morava lá, o Glaucio e a Flávia. Dr. Glaucio e a Flávia. Aliás, um beijo pra eles. São gente espetacular, que eu amo. E o Glaucio e a Flávia começamos a jogar nós 4. No meio da pandemia, isso foi 2020. O condomínio tinha liberado o uso da quadra, tudo que a gente fazia. Nós 4 começamos a jogar beach tênis. 2 anos depois, conseguimos construir 2 quadras novas lá no condomínio. Hoje, tranquilamente, tem mais de 60 pessoas lá no condomínio jogando. Começamos em 4, hoje são 60 caras que estão lá direto. Uma amiga nossa lá, da nossa turma, fez um aniversário dela sábado passado lá, chamou o pessoal do beach tênis, inclusive jogamos beach tênis e depois comemos uma pizza lá com ela. Todo mundo que estava ali praticamente se conheceu no beach tênis. Então, o esporte não é só bom para o seu físico ou para a sua cabeça, né? Ele é socialmente, assim, é muito valoroso para a sua saúde social. Social, verdade. Cara, pessoas que nem se olhavam, o pessoal nem se cruzava no condomínio porque não saía de casa. Uau. Hoje são melhores amigos, inclusive grande parte deles estão viajando, estão lá em Riviera, todo mundo junto lá, procurando quadra para jogar. Cara, é muito bom, né? O esporte é tudo. Que legal, né? Conseguir estimular, né, todas essas pessoas aí para ter essa socialização e automaticamente, sem ter interesses, acaba tendo um network também. Poxa, que soma vida com os negócios, né, no dia a dia. É isso, exatamente. Inclusive, você vê, eu acabei por curiosidade, eu quis assistir o podcast que você fez, a entrevista com o Claudinho Coppi, né? Porque eu tenho muita amizade com o André e com a Bruna. Que também trabalham com ele, né? Eles têm o restaurante, tem as lojas e tal. E o André e a Bruna, conversando com eles sempre comentavam do Claudinho, que era só às vezes, mas assim, a gente nunca parou para sentar para eu pegar detalhes de como que funciona e tal. E aí eu vi que era o Claudinho e falei, porra, legal, vou acompanhar para saber como é que é a história, né? Que legal, então, que você acompanhou, né? Foi bem legal. Sai aí, escute uns feedbacks. Aí eu entendi a coisa, né? E foi bacana. Depois eu até conversei com o André e com a Bruno. Falei, pô, ouvi a entrevista do Claudinho, foi bacana e tal. Isso aí. Isso que é bacana, né? Porque muitas vezes tem empresas, tem empresários, empreendedores que a gente não sabe, né? O que ele está fazendo atualmente, ou não sabe a dimensão, né, dos negócios. Claudinho é um exemplo desse daí, porra, né? Nem todo mundo sabia que ele tinha uma grande indústria. Então, rapaz... E é muito bacana porque eu particularmente, eu gosto de entender isso, eu gosto de, eu me coloco no lugar do cara, sabe, ele tá falando, eu consigo enxergar, sabe, não só ele, né, o Murilo também, a Kiki, que também esteve aqui, né, do buffet. De uma certa forma, o empreendedor, então, ele se coloca no lugar acho que sim, eu acho que todo empreendedor consegue se ver um pouquinho no lugar do outro, né,
Só o empreendedor sabe o tamanho da dificuldade Isso que é legal também mostrar essa parte dos desafios, É. né? O lado negro aí, que É. nem tudo brilha, né? É. As pessoas vê ali no palco, mas os bastidores que você passou, né? Ninguém muito conta. Então, quando conta, as pessoas se identificam realmente. Eu acho que os empreendedores como um todo, né? Eu acho que a gente não precisa nem falar pro outro, né? Só de saber que você é empreendedor, eu já sei o tamanho da bucha que você está carregando. Tá vendo? Entendeu? Até o piano nas costas da Exatamente. pessoa. Eu já ali. te admiro. Você é o Fala, cara. Você é o cara, você Você tá é o indo, cara, não, bicho. não sei, Puta, não sei o que você tá fazendo, mas só de estar empreendendo, você é o cara, né? É por aí, é por aí. E na sua visão, o que é empreendedorismo, Gustavo? Cara, eu acho que empreendedorismo é você ter... É você encontrar dentro de você coragem para seguir aquilo que você sonha, né? Coragem. Empreender, principalmente no Brasil, é coragem. Né? Eu vejo por nós, como eu já te repeti aqui várias vezes, eu, meu pai, meu irmão, nós somos conservadores, muito conservadores, ou seja, bastante cuidadosos, bastante pragmáticos e empreendemos. O simples fato de empreender, mesmo que você não queira correr o menor dos riscos, já exige um grau de coragem absurdo. Né? Coragem para você ter sua independência, nem financeira eu estou falando, financeira também, mas independência para fazer o que você acha que tem que ser feito, né? Da maneira como você acha que tem que ser feito. Né? Eu praticamente não tive chefe na vida, porque eu sempre trabalhei desde pequeno na empresa da família, né? Embora meu pai atuava com a gente pior do que um chefe, mas meu pai trabalhou, antes de ter a empresa, meu pai trabalhou 27 anos no Banco Itaú, e ele sempre falou pra gente o que era ter um chefe, né? Porque o chefe pode ser legal, mas pode ser chato, vai te cobrar, etc e tal. Né? E ele sempre passou isso pra nós, falou, olha, batalha para você fazer do seu jeito, né, para você. Então, para isso você tem que ter coragem. Então, eu acho que empreender é isso, é ter coragem para você tocar a sua vida, em vez de depender do outro, né? Você não precisa de um pastor, você precisa você assumir a rédea da sua vida e tocar o pau. Para isso, coragem, né? Isso é empreender. E legal da parte de vocês também darem continuidade nesse legado, né? Porque hoje em dia as novas gerações, muitos filhos de colaboradores não querem seguir, né, o sonho, né, construir. Isso eu acho que é uma coisa bacana de nós três, né? Meu pai, meu irmão, eu tenho muito orgulho de seguir com a empresa, né? Já alguns familiares nossos já passaram pela empresa e já não estão mais com a gente. Meu tio, que é irmão do meu pai, passou pela empresa também, hoje não está mais com a gente aqui. Minha tia, irmã do meu pai, também passou, né? Não está mais com a gente aqui, está em outro plano já. Né? A Alice também, que é a esposa do meu pai, também está aqui conosco, mas hoje não está mais na empresa também. Quer dizer, passou muita gente legal pela empresa, que sempre somou, e, né? Assim como tantos colaboradores, Rodrigo, mas tanta gente legal, isso soma muito para a nossa vida, né? Eu tenho gente que liga para mim, ex-funcionário, que trabalhou comigo em São Paulo, Zenildo, Serino, eu tenho gente que tem mais de 20 anos de empresa, mais de 25 anos de empresa lá, né? Quer dizer, conhece a gente desde pequeno, entendeu? Ex-funcionário, fornecedor, é um mundo, cara. É um mundo que faz a sua vida. Isso que é o papel importante também do líder, né? Saber como cuidar dessa questão, né, da cultura da empresa, os colaboradores, para eles sentirem a vontade para trabalhar lá, né? E não através de pressão, né? Mas através de incentivo. Isso faz muita diferença. Faz. Né? E você sabe, eu não sei, para nós, assim, isso é uma dificuldade que a gente tem, porque a gente é de uma realidade de quando a empresa era bem pequenininha, né? Então, a gente começou, não tinha nada, ninguém, né? E a empresa foi crescendinho e tal, a gente conhecia todo mundo, eu conhecia todos os funcionários, chamava pelo nome, conhecia a família, a esposa, a gente fazia reunião de fim de ano, vinha todo mundo, esposa, filho. O cara precisava, a gente pegava o carro, levava no hospital. Tava tudo junto, né?
Aí a empresa começa a crescer e você, naturalmente, você acaba esse processo de proximidade com os caras, ele meio que desaparece. Não é que desaparece, eu continuo conhecendo grande parte deles, troco ideia com todos, minha porta lá está sempre aberta para todo mundo, só que esse distanciamento acaba sendo natural, você não tem como conhecer todo mundo. São fases de vidas, né? Tem pessoas que vão fazer parte daquele ciclo em um determinado momento, depois ela segue o rumo dela, né? Então... E ao mesmo os caras que estão na fábrica. Né? Tem cara que eu sei o nome e cumprimento e eu não sei mais nada. Ah, entendo. Você tá entendendo? Eu não conheço mais as pessoas que trabalham comigo. Verdade, né? Você acaba assumindo outros papéis, né? Que muitas vezes... É natural, porque você, eu não tinha ninguém para fazer o RH, né? O RH era a gente, né? Então, hoje você já tem uma pessoa que cuida do RH, essa pessoa é que ouve, né? Se um está com problema, se não está, tal. Então, isso é trazido para nós, para a gente resolver e tal. Quer dizer, eu já não tenho mais um contato tão intenso com as pessoas como eu gostaria de ter, que ajuda esse contato. Ajuda muito, porque você conhece o cara que está trabalhando com você e o cara também te conhece. E quando o cara não te conhece, você só é o patrão, sabe? Muitas vezes não tem tanto resultado até quando estivesse ali no veste tanta camisa. O carimbo do patrão. É verdade. E olhando hoje em dia, Gustavo, eu vejo que você está nessa pirâmide de Maslow aí, num dos topos ali da autorrealização, né? Você já consegue desfrutar um pouco mais, ter o tempo livre. Com certeza. Tem colaborador, né, que ajuda ali em todos os setores, né? Daí uma pergunta que eu tenho, né? Qual que é o seu propósito hoje em dia na vida, né? Porque na questão profissional, familiar, eu vejo que já está bem estabelecido, né? Cara, eu no momento eu tenho tenho pensado de algumas formas, né? Eu acho que prioridade zero para mim, né, mais do que tudo, é criar bem meus filhos. Eu acho que o maior legado que eu posso deixar são 2 caras do bem. Essa é a minha prioridade número 0. Cuidar bem dos meus filhos e não deixar faltar nada para minha família, que a minha família possa viver bem. Eu tenho um segundo objetivo também, que é conhecer e me aproximar mais de Deus. Eu nunca tive uma religiosidade muito intensa na minha família, nunca tive um aprendizado muito grande nesse sentido, né? Minha esposa, sim, ela é bastante religiosa, da congregação e tudo mais, e ela tem me passado, ela vai bastante, fui algumas vezes. Eu também tô indo. É bem legal. Eu sou da católica, né, batizado lá. Eu também, de moleque, católico. E por causa da minha esposa ser da congregação, também eu comecei a ir, sabe, nossa, eu tô me identificando muito, bem legal, né? E o que você falou é fundamental mesmo, né, a gente vai passando com os anos, vai amadurecendo. Você vai aprendendo algumas coisas, cara. E eu tive uma lição também na pandemia, Rodrigo, assim, rapidamente. Eu fui fazer um pedal aí com o pessoal, com meus amigos lá, e, cara, tomei um chão de bicicleta que foi assustador. Eu não morri por pouco, né? Tomei aqui, minha mão tem 10 pontos na palma da mão, fraturei patela, meu capacete quebrou em 3 partes, eu me arrebentei inteiro. Precisei ser resgatado pelo Cris, um amigo meu aí. Foi lá buscar a caminhonete pedalando, onde eu tava não pegava celular. Resumo da ópera, cara. Eu caí na frente de um casebre. A gente tava no meio do mato, no meio do nada. E eu caí na frente de um casebre de barro. E saiu uma mulher desse casebre aí e tal. Me ajudou, meus amigos me ajudaram, me colocaram na casa dela. Rapaz, essa mulher não tinha nada. Ela veio abrir um sabão de coco que ela tinha guardado num pacotinho lá. Tem isso aqui pra você se lavar, limpar os ferimentos. Eu tava arregaçado. Então, entre aspas, tive um primeiro atendimento ali. Essa mulher não sabia o que fazer para me ajudar. Ela queria me colocar dentro da casa dela para eu deitar lá e tal. E eu tava totalmente ensanguentado e sujo de terra. Eu falei, eu não vou entrar na sua casa, sujar tudo aí. Ela, não. Bom, resumo, ela puxou um sofá lá, eu sentei do lado de fora da casa dela ali,
até que o meu amigo chegasse, me pegou lá, me levou para o hospital, tal. São algumas coincidências, Rodrigo, que vou levar 1 hora para te contar a fila inteira de coincidências. O resumo de tudo é que, pela primeira vez na minha vida, eu senti realmente que Deus estava comigo. Eu sempre acreditei em Deus, porque eu não teria a vida que eu tenho se Ele não estivesse olhando por mim. No entanto, nesse dia eu senti realmente a presença. Entendeu? E eu sempre falo, eu posso falar porque eu não tenho religiosidade. Eu não tenho. Muitas vezes é até melhor, né? A pessoa ter essas dogmas, crenças, quem né? me conhece sabe, eu não tenho. É focar na espiritualidade, Exato. né? Diretamente com Deus. Meu contato é ali direto. Mas eu senti que eu precisava dar uma exercitada, sabe? Eu nunca na minha vida tinha aberto uma Bíblia, eu nem sabia o que era. Aí, passado um tempo e tal, já me recuperei. Fui lá, peguei meu carro, enchi de coisa, fui visitar a mulher, foi assim, levei minha esposa, levei meus filhos para conhecer a pessoa que tinha me resgatado, foi super legal. E aí eu passei até a estudar mais a Bíblia com o Glaucio, essa pessoa que mora lá com a gente, ele entende muito do assunto, começou a me mostrar, passei a frequentar de vez em quando a congregação, sabe, ouvir um pouco a palavra, tal, então... Resumo, falando em prioridades, é isso, eu quero meus filhos bem, essa é a minha prioridade número 1, minha família bem e me aproximar mais de Deus. No resto, cara, com relação ao trabalho, à empresa, eu vou tocar. Nós vamos apanhar mais num ano, apanhar menos no outro, mas eu acho que algo de certo a gente está fazendo, senão a gente não tinha durado 35 anos. Né, na mão das mesmas pessoas. Tivemos anos melhores, anos piores, tem ano que eu tiro alguma coisa, tem ano que eu ponho alguma coisa. Mas assim a gente vai seguindo e com humildade, né? Humildade e Deus abençoando ali, né? Graças a Quando Deus. a gente entrega tudo nas mãos de Deus, flui, tudo acontece. E flui, cara. Você está vivendo também as vontades do Pai, né? Sim. Não somente as nossas vontades. Hoje eu acredito nisso. Legal, eu tô nessa busca também e a gente consegue sentir os sinais de Deus na nossa vida, né? Nos detalhes. A gente tem que estar com a mente alinhada, né, com Ele para poder ouvir. E quanto mais você busca, mais você vai se desenvolvendo, né? Eu tô nesse caminho ainda de despertar. Isso. Eu tenho dosado, né? Eu tenho dosado bem. Assim, a minha conversa com Deus é diária, né? Diária e constante. Então eu tenho dosado, sabe? Quando eu não quero fazer nada forçado. Para mim tem que ser tudo natural. Então eu sinto que eu tenho que ir ouvir a palavra na igreja, eu vou. Se eu não sinto que eu não tenho que ir, eu não vou. Eu não tenho regras. Eu não tenho regras, né? Eu tenho um objetivo, que é estar cada vez mais conectado e tudo mais, mas eu não quero uma regra para isso. Eu tenho o meu caminho, né? Legal. E, enfim, eu acho que essa é a minha prioridade hoje, né? É uma lição para todo mundo aí também, né? Se conectar mais com Deus. Isso. Agradecer mais, porque... Só gratidão. Só gratidão. As bênçãos multiplicam, né? E a gente tá vivendo nesse mundo de passagem, então vamos fazer a vontade do Pai e rápida, né? Então a gente tem que seguir sempre na lei ali de Deus. Sem dúvida nenhuma, cara. E os frutos vêm, né? É isso aí, cara. Mas, Gustavo, eu agradeço muito aí pela sua atenção, Obrigado participar, compartilhar um pouco da história aí da Alvorada Pet. Obrigado. Desculpa se eu falei muito aí, cara. Foi muito boa a experiência. Muitas dicas aí de empreendedorismo para quem está querendo começar, né? Legal. No mundo do empreendedorismo, ter a sua empresa e no mercado pet, né? Que está crescendo cada vez mais, né? Sim, eu queria deixar, obviamente, um agradecimento a você, ao Lucas, ao Gustavo. Deixar um abraço para a Vanessa, que infelizmente não esteve aqui pessoalmente para a gente se conhecer, mas fica o convite para ir lá na fábrica conversar com a gente. Né? Agradecer as pessoas que assistiram. Né? Mais uma vez, sou muito grato aí a Tatuí, as pessoas de Tatuí, aos meus amigos todos aí. Deixar um abraço a todos. Né? E contem comigo aí, que eu puder ajudar. Contem com a Alvorada aí. Né? E comigo principalmente.
É um prazer estar aí com todos vocês, tá bom? Obrigado pela oportunidade, Vila. Muito obrigado, viu, Tá bom? Gustavo? Agradeço Valeu. muito de coração. Deus Obrigado abençoe, você. que tenha muito Tamo sucesso. E aqui, pessoal, a dica do livro de hoje não é livro de desenvolvimento, não é livro de finanças, é um livro que tem tudo. Aí sim, A Bíblia é sagrada. Aqui tem todos os ensinamentos e cada vez mais a gente tem que estar conectado com Deus e seguir os seus princípios, né? Eu estou nessa busca e aconselho a você também Esse é entrar o nessa caminho. busca, igual o Gustavo comentou aí. Beleza, pessoal? Um forte abraço. Semana que vem a gente está aqui novamente na segunda-feira, 7h30, no canal da CRTV com o Vila Talks. E aguarde, em breve vamos divulgar um novo convidado. Um abraço, Show. até mais, tudo de bom. Valeu.